tenho uma semana de férias. E aí a minha esposa falou, não, então vamos pra Gramado. Eu falei, você quer ir pra Gramado? A gente vai pra Gramado. Mas antes eu passo na Arena do Grêmio, o João assiste um jogo. Deve ter pego uma geração que acha que tu é comentarista só, né? Meu filho não me viu jogar. Tem uma molecada que vai no Caioba, eles veem o tio Caio do FIFA, Sim. o tio Caio da Globo, mas não o tio Caio ex-jogador. Não chega a estar em 93, sobe em 94. Eu começo a treinar como profissional no final de 93 e me profissionalizo em 94. Caio, 26 jogos, 1 gol. Esse é o cara que te corneta no FIFA. Você já deve ter visto isso. Tem a grande decepção da minha carreira. Você me perguntar, pô, você não jogou Copa do Mundo, isso te machuca? Não. Por quê? Porque tinha cara melhor que eu. Eu liguei pro Moratti e o Moratti falou, Caio, eu queria que o Rodson te desse essa resposta, mas eu não posso passar por cima dele. Você tá me tirando o sonho de disputar uma Olimpíada. Não é que eu não lembro do resultado, eu não consegui assistir o jogo da seleção depois. Foi a maior decepção da minha carreira. Na hora que eu vi o Spalletti recebendo o volante, eu falei, sou eu! É o meu carro! Como não passou a mesma coisa por isso? Falar em Grêmio, tu passou pelo Grêmio. Passei. O que acontece, né, pra quem não lembra? O jornalista está fazendo uma entrevista com o presidente não desliga o telefone e ele mantém, ouve e grava e transcreve no dia seguinte, na capa da 0 Hora, toda a conversa e expõe isso que a gente acabou de conversar aqui. Tem um lance que eu acho muito curioso, bota o Caio jogando de goleiro. Tu lembra disso? Pô, inesquecível meu dia de goleiro. E como é que tu entende que isso vai repercutir pra ti, né, como em termos de diferença, como é que tu tá trabalhando ser comentarista do futebol feminino? Cara, muito orgulho. Fala, rapaziada, beleza? Estamos começando mais um assado para a temporada São Paulo. Antes de eu anunciar, obviamente já está na thumb do vídeo, você já sabe quem é o meu convidado de hoje. Avisar para você que está vendo a gente, tem assado em São Paulo antes e vai ter assado depois. Tu pegou aí, não na data da postagem, corre antes, vai para depois. Vai dar um rolê aí que tem convidados maravilhosos dessa temporada em São Paulo. Eu tô aqui na Dom Bravo, na Parrija, o nosso espaço em São Paulo. Conheça aí a Dom Bravo também. As parrilhas dos caras são top demais. E a gente tá aqui agora para trocar uma ideia, que é isso que a gente propõe. Comer uma carne, um queijinho, carne de qualidade, com um homem, a lenda, o mito, Caio Ribeiro. Então deixa eu dar as boas-vindas, depois eu vou fazer o meu fogo. Como é que tu tá, meu velho? Tudo bem? Tudo ótimo, graças. Podia ser lá no sul, tá? Eu iria pra lá com o maior prazer. Você não me convidou, eu vim aqui. Que isso! O Caio é o nosso convidado de hoje. Deixa eu avisar pra você o seguinte, eu vou fazer aqui, o meu fogo com o meu sandeiro. E já volto. E nesse meio tempo, te inscreve no canal, deixa o like, o comentário e a gente já volta. Agora sim, a gente está de volta, fizemos o nosso fogo, já vai a carne e eu quero, primeira pergunta que eu sempre faço para saber, churrasco, a frequência, a qualidade, como é que é o Caio assador aqui em São Paulo? Afinal, tu é do mundo, é Rio, é São Paulo, é Santos, é Itália, como é que é a carne no assado do Caio? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe a hora que os caras estão vendo. Não, muito bom poder participar aqui com você. Parabéns pelo sucesso. O programa é uma delícia. Muito obrigado. Acompanho sempre os convidados, a resenha é muito boa. Eu gosto ponto pra mais. Ponto mais. Pra não falar bem passado, que aí você vai ficar bravo, você vai falar, quem gosta de churrasco, na hora que eu falo isso, quer morrer. Não, então, ponto pra bem, vai. Tipo assim, a gente tá redefinindo os pontos neste programa. Tem o ponto Duda, que é cru. E o ponto Portalupe, que é absurdamente bem passado. Tu tá mais pra Portalupe. Mais pra Portalupe, mas um pouquinho abaixo dele. Um pouquinho abaixo. Não, pelo amor de Deus, tu não vai me estragar esta carne, Las Piedras, que eu até já vou botar aqui, o Caio tava de olho. Gostasse do queijinho também, né? Pô, tá bonita, a cara tá linda. Vou botar ela aqui, olha já o... E tem um queijinho também de qualidade que a gente usa. Já, vou até tirar esse aqui pra não ficar essa... E já vamos sair com tudo aqui. Qual é a frequência que tem assado na tua casa?
Tu assa, tem um bruxo, tem um brother, a família, como é que faz? Na verdade, eu só como, né? Que é a melhor parte. Claro. Mas o meu filho, você pergunta pra ele, o João tá com 13 anos, né? Vai fazer 13 anos agora, tá com 12. E aí eu falo, filho, qual coisa que você mais gosta? Churrasco. Aí você pergunta pra minha filha, ela fala palmito e churrasco. Palmito? Ela ama palmito, cara. A baixinha ama palmito. Então, vou te dizer que pelo menos uma vez, no máximo, a cada 14 dias tem um churrasco, mas a média é uma vez por semana. Uma vez por semana é bom. Pra paulista, né, a gente que é do sul, eu sempre falo isso com os caras que a gente troca ideia, a gente come facilmente 3, 4 assados por semana no Rio Grande do Sul. É muito. É muito da cultura, né, do gaúcho. E a facilidade, né? E essa carne top agora, eu tô com essa aqui, ó, que é um Angus Las Piedras. Cara, isso aqui é uma piada. É a Ferrari das carnes. Exatamente. É a Ferrari das carnes. E é muito bom. Olha aqui, alguma herança do Rio Grande do Sul ficou nesse teu cotidiano lá da tua passagem pelo Grêmio? Cara, o carinho por tudo que eu vivi no ano que eu defendi o Grêmio, as amizades que eu mantenho até hoje, a camisa que eu sempre guardo, faço questão de guardar uma de todos os lugares por onde eu passei. E é um lugar que eu fiz grandes amigos. Eu acho que esse é o grande legado que eu trago da minha carreira de ex-jogador, é ter saído e deixado portas abertas e grandes amizades. Danley, Luiz Mário, Rodrigo Fabre, tem aqueles que não jogam, mas que fazem parte da nossa rotina do dia a dia, né? O Rafinha, o Filipão, são amigos que eu mantenho até hoje. Inclusive, estava te falando fora do ar, né? Eu tenho uma semana de férias, e aí a minha esposa falou, não, então vamos para Gramado. Eu falei, você quer ir para Gramado? A gente vai para Gramado. Mas antes eu passo na Arena do Grêmio, o João assiste um jogo, depois a gente vai para Gramado. Porque o futebol é uma herança. Eu acho isso maravilhoso, maravilhoso. Essa programação. O João, hoje, ele nutre carinho por qual clube? Ou tem um específico ou os que tu passou predomina? O João é São Paulino, por uma influência direta do meu pai, que sempre foi São Paulino roxo. E quando você vira comentarista, você perde um pouco dessa paixão clubística, né? E eu perdi. E aí o João nasceu e meu pai falou, não, é o sonho da minha vida, eu sonhava em ter um neto, eu sonhava em poder dividir o que eu fiz com você na tua infância com um neto. Sim. E aí você vem com esse papo de que ele pode ser o que ele quiser, de jeito nenhum. Não, ele é São Paulino, não então quer dizer. Ele virou São Paulino. E na Europa, ele gosta muito do Manchester City, cara. Ah, é? E não é porque ganhou agora, não. E nós fizemos o Caioba lá no Manchester City. Nós levamos as crianças para conhecerem os jogadores, treinamos dentro do clube. Deve ter sido uma loucura. Foi bem legal. E aí o João é apaixonado pelo City. Que a criançada consome muito futebol europeu na nossa época, não era assim, né? Impressionante. Aí, tu tá com que idade? Faço 48 esse ano. Tu tem 10 anos mais que eu. Corpinho de 60, mas 48. Mas tu tá bem demais, pô. Isso acho que tu mantém então, o churrasco. Não é de dizer, porque o João tá com quantos anos? 12. 12. Faz 13 esse ano. 13. Consome muito futebol europeu, né? Então, ele é meu parceirão. Eu acho que se eu pudesse pedir a Deus um filho, e eu gostaria de listar algumas características, ele veio com um pacote completo. Sério? Porque ele faz o Cartola junto comigo, ele tem o time dele, Sim. Ele quer assistir a Série B do futebol europeu, ele consome o produto futebol de uma maneira muito parecida com o que eu consumo. Então é uma paixão. E ele assiste o YouTube, ele assiste o canal, ele assiste os influenciadores, ele assiste você. E aí ele busca as informações na hora de escalar o time dele, ele sabe a escalação do campeonato espanhol, a classificação do campeonato inglês, ele sabe a escalação até por causa do FIFA também. E essa molecada joga muito FIFA. E como é que é ver o pai tá no FIFA? Sabe que a primeira vez que eu fui jogar com ele, ou uma das primeiras, ele era pequenininho, acho que ele devia ter uns 5 anos de idade. E aí eu sentei do lado dele e essa molecada vem com um chip diferente do nosso. Sim, não, é muito diferente. Eles pegam, eles já conduzem tudo, já montam tudo e tal. E aí ele perde um gol e o comentarista do FIFA, é o pai, que é o pai, no joguinho, na televisão fala, sei lá, mas não pode perder um gol desse, ali não é força, é jeito. E ele tá com o console aqui, ele faz assim, você vai ficar me cornetando, pai? Eu falei, mas não falei nada, filho. Ele falou, não, quem é que tá falando na TV? Eu falei, mas eu tô quieto aqui do teu lado, filhão. Falei, você vai ficar conectando, eu vou parar. Então é legal, essa relação é muito legal, bom. Cara. Sabe que o Vilani veio aqui e aí ele me contou o trabalho que dá. Horas e horas de gravação e a gente até sorteou um FIFA, né, um jogo aqui. Pô, eu podia ter trazido também, né? Não, mas tá. Mas eu mando pra você. Manda pra mim, a gente se organiza. Não, eu ia dizer, cara,
o quão louco é isso, né? Impressionante. E eu vi um corte teu que o Thiago te deixou na mão. Foi isso, que aí teve que regravar tudo. Não é que ele me deixou na mão. Thiagão, beijo. Thiago é um dos meus melhores amigos, sou padrinho de casamento, meu irmão. Tá no canal também, tá no canal. Não, na verdade, o que aconteceu? O Thiago é um fenômeno, inteligentíssimo, um cara pronto para televisão em qualquer segmento. Se ele for falar de esporte, ele vai fazer bem feito. Sim. Se ele for apresentar o The Voice, ele vai apresentar como poucos. Big e Brother. se ele for pro Big Brother, você viu o que foi o sucesso que ele teve à frente do programa. Mas ele começou a demandar muito da agenda dele. Ele não conseguia mais vir para São Paulo para gravar. Porque ele começou a participar, inclusive, da construção do programa, a escolha de quem ia participar e tal. E aí ele chegou e falou, putz, Caioba, acho que eu vou sair. Eu falei, caraca, sério, Thiagão? Falou, sério, não tô conseguindo mais dar conta de agenda. Sim. E ele ama, ele joga desde que o FIFA foi lançado. Ele até hoje faz, influenciador dos caras. E aí eu procurei ele e falei assim, Thiagão, eu entrei nessa por sua causa. Foi você que me colocou nesse mundo do videogame. E para mim, que continuo dentro do esporte, que tem o Caioba, que é um produto que se comunica diretamente com as crianças, e que tem um retorno muito bacana de quem joga FIFA, seria legal eu continuar. Mas eu queria saber se você não se incomoda. Ele falou, de jeito nenhum, você tem que continuar. Foi ele que te trouxe. Ele que me trouxe. E aí... Eu acho que eu devia essa satisfação para claro. ele. Ele falou, de jeito nenhum, já falei com os caras da EA, que agora é o nome do jogo, Sim, EA mudou, Sports. Né? E aí eles falaram, pô, a gente gostaria muito que você continuasse desde que você queira. Eu falei, eu quero. E aí eu continuei e foi uma indicação do Thiago Villani. O Villani falou. E aí eles me questionaram, eu falei, cara, o Villani é um craque. O Villani tem a nossa pegada de ser uma coisa leve, bem-humorada, de tirar uma onda com o comentarista. Entrou organicamente. E assim. deu muito certo. Ele deu já muito tá certo. Há 3 anos e tá muito gostoso. Tá muito bom. Tia, falar um pouco de carreira antes de entrar, porque tu já deve ter pego uma geração que acha que tu é comentarista só, né? Tu nem Meu filho não me viu jogar. Tem uma molecada que vai no Caioba, eles veem o tio Caio do FIFA, Sim. o tio Caio da Globo, mas não o tio Caio ex-jogador. Os caras nem sabem onde tu passou, sabe, a molecada, né? Este programa, né, o meu canal, principalmente, tem muito, assim, tá claro, de 18 e tal, mas de 25 a 45, que é a nossa geração. 80%, que é a nossa geração, né? Eu tenho 40, agora, final do ano, faço 40, então, um pouquinho mais novo que tu, mas eu lembro direitinho, tu jogando no Flamengo, no Santos, no São Paulo, no início era mais piá, né? Mas comecei no São Paulo com 5 anos, me profissionalizei com 18 e fui embora com 20. Tia, mas o meu, tu apareceu como um raio no São Paulo. A estrutura ajuda muito, né? Porque o São Paulo, na época, era o atual bicampeão mundial, tinha disputado 3 Libertadores, estava indo para a 4ª seguida, então, assim, era o grande time da década. Sem dúvida. E na base nós tínhamos uma geração... E depois veio o Grêmio. Anos 90, cara, chato pra caralho. Sempre quer botar o Grêmio no meio. Não, mas o Grêmio era muito forte. Era mesmo. Mas aquele São Paulo, cara, o São Paulo ganhou. Era o São Paulo do Tele, né? Cara, o São Paulo ganhou 3 vezes o Mundial em cima do Milan, do Barcelona e do Liverpool. Uma coisa inacreditável. Hoje em dia é muito difícil de acontecer novamente. Quase impossível. Quase impossível. Mas eu sou muito grato ao São Paulo pela estrutura e por me dar as ferramentas para que eu realizasse meu sonho, que era me tornar jogador profissional. Então as coisas foram acontecendo naturalmente, mas o que eu sou, eu devo aos meus pais, como valores, como educação. Mas eu acho que o São Paulo tem um papel importante nessa formação, que é aquela coisa da disciplina, do fair play, do respeito aos mais velhos, de entender o teu lugar dentro de uma equipe. E eu falo isso, o maior legado que eu tenho do futebol, além das amizades que eu fiz, foram os valores que eu aprendi. Então, tu sobe naquele time ali, mas tu não chega a estar em 93, sobe em 94. Eu começo a treinar como profissional no final de 93 e me profissionalizo em 94. Então eu não estou no Mundial de 93. Os 2 títulos eu não pertenço ao grupo. E aí na hora que a gente perde... Até o sparring só daquele grupo. É isso. Sim. Mas pra mim, cara, imagina um moleque de 17 para 18 anos, você entra em campo, você olha pro lado, tá o Raí, o Cafu, o Zete, o Miller, o Leonardo, o Toninho Cerezo. Cara, entre tantos outros. Então pra mim era a concretização de um sonho de moleque. Eu falei, caramba, olha com que eu tô jogando do lado dos meus ídolos, os caras que acabaram de ser campeão do mundo em 94. Então assim, eram as minhas referências de moleque. Então, para mim, só de estar no meio deles, mesmo que eu não fosse para o jogo, só poder treinar e absorver um pouquinho da qualidade que esses caras tinham, era incrível.
E foi muito legal, foi um período muito legal. Quem mais que tu nasceu junto ali? Ou quem mais nasceu contigo ali? Tô viajando ou o Denilson é próximo? Um pouquinho depois? Eu sou 7'5", o Rogério Ceni é um pouquinho mais velho, mas ele faz parte dessa geração. Porque ele tava lá, né? Então eu fui campeão em todas as categorias de base. Sim. Infantil, juvenil, aspirantes, até chegar ao profissional. Sim. Porque a nossa base era muito forte. E o único time que batia de frente com o São Paulo não era Palmeiras, não era Santos e nem Corinthians. Era o Guarani de Campinas. E essa era a pedra no sapato do São Paulo. Era uma base muito forte nas antigas Guarani. Era muito forte. Era o único que a gente podia perder. Companhia. Luizão e todo mundo. Mas a minha geração, que é o título que a gente chega no profissional e ganha Comebol, que é o chamado Expressinho, vem de uma turma mais velha com o Muricy. Meu primeiro título no profissional foi do Muricy, é isso aí. Mas era Rogério Ceni, era Juninho Paulista, Pavão, André Luiz, né? Lateral. Nelson. Bom, enfim, era uma galera muito... KT, não? KT, Mona, Pereira, eu lembro Jameli. Jameli. Aí vinha a minha geração, do 7'5", e tinha uma geração mais nova, que aí a gente puxou o Denilson, que é 2 anos mais novo que eu. Então mas uma mescla muita qualidade. de 4 anos, mas de um time extremamente talentoso. Bom, a gente meteu 6 no Peñarol numa final, Peñarol com o time titular e a gente com a molecada. Mas é que eram uns moleques que depois se viu a qualidade dos caras. Depois... Acho que 80% daquele grupo virou e teve uma carreira legal. E foi bizarro. E aí tu vai à Inter de Milão. Aí eu sou vendido para a Inter de Milão. E aí para você que joga FIFA e que fica acreditando nesses memes da internet e que fala, você já deve ter dado risada com esse post. Caio, 26 jogos, 1 gol. Esse é o cara que te corneta no FIFA. Você já deve ter visto isso, né? Os caras sempre jogam essas coisas. Mas quem era o teu titular? Então, tem um negócio que eu preciso explicar. Só podiam jogar 3 estrangeiros. Eu era o 4º. E eu chego em dezembro, que é a metade do campeonato. Eu chego para o segundo turno. Então, quem eram os estrangeiros da época? Paul Ince, o inglês, capitão da seleção inglesa. Zanetti, que está lá até hoje, o jogador com o maior número de jogos da história da Inter, e que hoje toca o departamento de futebol da Internazionale. E o Roberto Carlos, lateral do Brasil, meu irmão, craque. 3 jogadores muito acima da média. Eu tinha que, para ir para o banco, algum deles não poderia jogar. Eu tinha 19 para 20 anos, eu era um moleque. Esses caras já eram todos consagrados. Então, eu joguei oficialmente pela Internazionale 2 jogos. Um pelo campeonato italiano contra a Fiorentina e um pela Copa Itália contra a Lazio. Foram os únicos meus 2 jogos. Que algum deles não jogou. Inter. Porque o Paul Ince estava machucado no campeonato e na Copa Itália há aquela mescla, né? Você tira os caras e aí você joga com um time, dá oportunidade para todo mundo. E aí eu recebi a minha. Dá uma paradinha no conteúdo que você está vendo para eu contar para você e convidar para conhecer a barbearia La Máfia. Aliás, tem uma super promoção da La Máfia no mês dos pais, que é agosto. Vai lá e mencione Pai na Régua. Pai na Régua e ganha 20% de desconto para o seu velho. Aliás, também tem acessórios e produtos na La Máfia. Você precisa conhecer a La Máfia e para isso pode entrar também no Instagram dos caras. É uma barbada, @La Máfia Barbearia. Então não perde, tá passando aqui embaixo e agora a gente volta com este conteúdo. Mas eu achei, e eu sempre venho para entrevista sem buscar nada antes, porque eu gosto de conversar. Então seu erro melhor, é mais natural e a reação é mais espontânea. Tu não pegou o fenômeno lá? Não peguei. E aí eu preciso te contar onde entra o Napoli na minha vida. Quando a Inter me contrata, e eu sou muito grato à Inter por abrir as portas da Europa para mim, e a questão financeira, que é importante também, eu faço um acordo com eles. Eu tinha 6 meses, mas era ano olímpico. Era ano de Olimpíada. Tá bonito, hein? O cara manda bem mesmo, viu? Ainda não experimentei, mas tá bonito. Tu vai ver, tu vai gostar disso aqui. Isso aqui é um bom tira-gosto para nós iniciarmos o nosso papo. E aí a Inter chega e fala assim, Caio, nós estamos te contratando agora em dezembro e nesses próximos 5 meses, muito provavelmente você não vai jogar. Mas você vai aprender o italiano.
você vai se desenvolver fisicamente, porque é um campeonato que tem muito contato, de muita força física. O pensamento e a dos caras é gente vai te usar na temporada do ano que vem. E eu falo para eles, tá tudo certo, desde que vocês me liberem para a seleção brasileira. Porque eu tenho pré-olímpico, Copa Ouro e Olimpíadas de Atlanta de 96. E eu faço parte desse grupo. Eu conquistei em campo o direito de disputar pelo menos esse pré-olímpico. Eu fui contratado porque eu fui eleito o melhor jogador do mundo sub-20. Caralho, velho, eu não lembrava disso. Que a fuder. Não, eu lembro que tu jogava bem pra caralho. A gente vai pro Mundial e eu sou eleito o melhor jogador do Mundial. Ganhei a bola de ouro, a chuteira da FIFA e tal. E aí eu sou contratado pela Inter. Então era um acordo e tá tudo certo. Então eu treinava com os caras, eu ia pro jogo, mas eu não podia nem ficar no banco, porque só podiam jogar 3. E eu tinha um passaporte italiano para a próxima temporada, que é a Lei Bosman. Virar comunitário. E eu fui um dos primeiros casos da Lei Bosman. Porque eu já fui contratado para a Inter com o passaporte italiano, pensando na temporada seguinte. E aí tem a grande decepção da minha carreira. Você me perguntar, pô, você não jogou Copa do Mundo, isso te machuca? Não. Por quê? Porque tinha cara melhor que eu. Eu concorria com o Romário, com o Bebeto, com o Edmundo, e esses caras jogaram mais do que eu. Depois vem uma geração de Adriano, Ronaldo Fenômeno, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, e esses caras também jogaram mais do que eu. Então, talvez, hoje, pelo nível que se joga, talvez eu tivesse um pouquinho mais de chance. Naquela época, tinha muito cara bom para minha posição. Era muito impressionante. Muito. E estamos falando de um Alex que nunca disputou a Copa do Mundo, de um Djalminha que nunca disputou a Copa do Mundo, de um Marcelinho Carioca que nunca disputou a Copa do Mundo. Não, falando de 3 caras de fora aí, fantásticos. Que era bizarro mesmo. Paulo Nunes, ídolo do Grêmio, meu irmão, cara que tá arrebentando. Não, é que... Eu vou pegar um queijinho cara, que tá bonito, por favor, velho, enquanto a gente fala, vamos experimentar. Qualidade. Como é bom isso aqui, meu. Que trabalho legal. E aí, na hora que eu faço o pré-olímpico, e a gente ganha, nós somos campeões, o Brasil é campeão, na Argentina, empatando a final com a Argentina, mas nós tínhamos melhor campanha, Brasil e Argentina na final, nas Olimpíadas. Eu sou artilheiro do Brasil naquele pré-olímpico, na competição. Foi o Crespo, argentino, mas na seleção brasileira eu fui o artilheiro. Então conquistei dentro de campo o direito de disputar as Olimpíadas. E tem 3 amistosos antes das Olimpíadas e a Inter não me libera para o primeiro. Eu sou convocado e desconvocado. O Zagallo me chama para o segundo e a Inter também não me libera para o segundo. Eu sento com o presidente e falo, presidente, tem alguma coisa errada. Nós tínhamos um acordo. E eu não jogar na Itália, no campeonato italiano, tá tudo certo. Desde que você me libere para a seleção. Já tiveram 2 amistosos e eu não pude jogar nenhum dos 2. Mas tu tinha essa clareza na época já? Tinha. Talvez com um pouco mais de medo, mais gurizão, né? Pô, vou bater na porta do presidente, mas eu precisava me posicionar. Sim. Por quê? Porque o Zagallo me ligou, o seu Américo Faria me ligou, que era o diretor da seleção brasileira, e falou, Caio, você é o nosso titular. Só que já foram 2 convocações e pega muito mal para a CBF convocar e ter que te desconvocar. E aí a gente liga a TV e você não tá jogando aí. Para piorar a minha situação, era a primeira Olimpíada que poderiam jogar 3 caras acima da idade. Sei. Acabou descendo o Bebeto, que é da minha posição, Rivaldo, que se eu pudesse jogar um pouco mais recuado é da minha posição, e o Fenômeno estava se recuperando de uma lesão, também viria. E aí eu falava com o Sávio, né? O Sávio era meu companheiro de ataque no Pré-Olímpico, eu falei, Sávio, tá tudo certo, meu. Vamos pro banco e vamos brigar, a oportunidade vai aparecer durante o jogo, e aí a gente dá conta do recado e briga pela titularidade. Mas tem que estar no grupo, é disputar uma Olimpíada. E aí o seu Américo falou, eu não posso te convocar uma 3ª vez e a Inter não te liberar. Sim, vai ficar feio. Deixa comigo. E aí eu conversei com o presidente, e o presidente me entendeu. Moratti, que é um cara excepcional, falou, Caio... Máximo Moratti. Falou, tá tudo certo. Eu não posso passar por cima do treinador, mas eu entendo o teu ponto de vista e acho que você tem razão. E por mim você tá liberado. Mas eu preciso falar com Roy Hodgson, o inglês, que foi o técnico da Inglaterra em 2014 na Copa aqui no Brasil. E aí eu falei, beleza, tá tudo certo, vou falar com o Hodgson, pego o telefone, aviso o Américo, pego o meu avião, disputo esse último amistoso, aí cabe a mim jogar bem, enfim, e carimbo o meu passaporte para as Olimpíadas. Eu chego no dia seguinte para treinar e o Hodgson vira para mim e fala assim, antes de assumir a Inter, eu era técnico da seleção suíça. E eu deixei de escalar alguns jogadores porque o clube bateu o pé.
eu gosto demais de você, você tá treinando pra caramba, você só não joga no meu time porque só podem jogar 3 estrangeiros e os outros 3 já tem 6 meses na tua frente, né? Porque eles estão desde o começo do campeonato, você acabou de chegar. Mas apareceu a oportunidade e eu não abro mão de você. Falei, que oportunidade? Ele falou, o Win se machucou. Eu Caralho, falei, velho. e aí? Foi aí que você vai jogar o clássico contra a Fiorentina. E estamos falando da Fiorentina, da melhor Fiorentina. Fiorentina de Batistuta, Rui Costa, Schwartz e companhia. Cara, eu respirei e falei, professor chamava de esse jogo Mister. que tu citou no início da entrevista aí. Falei, Mister, né? A gente chamava ele de Mister. Eu falei, Mister, eu não vou perder a Olimpíada por causa de um jogo. Porque a semana que vem o Ince está de volta. E eu volto para a tribuna. Não é que eu posso ir para o banco e você substituir. Eu não posso nem sentar no banco, nem assinar a súmula. É uma Olimpíada contra um jogo na temporada. Para mim, a Olimpíada é mais importante. Nós estamos falando do Brasil, nós estamos falando de Honduras. Com todo respeito. Sim. Honduras, você é titular absoluto e você vai jogar 10 Copas do Mundo e 25 Olimpíadas. No Brasil, eu concorro com os caras da minha idade. Não, e eu conquistei o direito de disputar a Olimpíada dentro de campo. Se não for essa, eu não vou mais. Porque aí eu vou começar a brigar com o Romário. E aí é difícil. Eu sei o meu limite. Eu sei até onde eu posso chegar. Então, você me desculpa, mas eu mesmo assim prefiro ir para a seleção. E aí ele falou, então nós temos um problema. Porque eu não vou te liberar para a seleção. Foi, então nós temos um problema. Porque eu também não quero jogar o clássico contra a Fiorentina. Caralho, velho. Hoje, talvez eu tivesse pego o avião e me mandado. Tá, e aí tu foi obrigado. Por favor. Só vê se eu acertei teu ponto. Tá bom? Senão eu deixo. Eu até tá lá mais. Não, mas tá bom pra caramba. É que aqui, ó, aqui eu deixei ele um pouquinho menos. Essas estão mais vermelhas, exatamente. Eu entendi. E aqui é mais pra ti. Essa aqui é mais parecida com a do Renato Gaúcho, que é o meu time. Mas ó, tá aqui vai vir mais e aí vai vir ó, um pouquinho mais pra ti aqui. Meu. E aí o que acontece? Eu explico o que aconteceu pro Américo. O seu Américo fala, Caio... Porque tu bateu de frente, é o que os caras queriam, entre aspas, né? Pô, demonstrou tesão. Ele falou, Caio, te entendo. Na época, o campeonato italiano é o que é a Premier hoje, né? O que é o campeonato inglês. Então, eram os jogos onde estavam os melhores jogadores, os melhores times. O Milan, campeão da Champions. Até hoje é o segundo time que mais venceu e tal. Então, era um clássico. Ele falou, Caio, se a gente não te convoca, se a gente te convoca e você não vem, é ruim. Agora, se a gente te convoca ou não coloca o teu nome na lista e justifica, olha, o Caio tá... Só que ele tem um clássico contra a Fiorentina que é e ele vai depois e tal. Tá tudo certo. Vai lá e arrebenta com o jogo. E eu falei, tá bom. Vou lá e vou arrebentar com o jogo. Eu falei, não volto? Ele falou, não, porque eles estão amparados pela FIFA. Era uma outra lei, aí eu não vou entrar nesse detalhe, mas assim, a Inter tinha o direito de não me liberar. Eu liguei pro Moratti e o Moratti falou, Caio, eu queria que o Rodson te desse essa resposta, mas eu não posso passar por cima dele. Você tá me tirando o sonho de disputar uma Olimpíada. Ele falou, não, joga pra caramba, pô, você tá treinando bem, todo mundo te adora aqui, você vai acabar com o jogo. Eu falei, tá bom. E aí nós vamos pro jogo, eu não vou pro amistoso da seleção. E é normal você, no dia do jogo na Itália, naquela época, e alguns treinadores no Brasil ainda fazem assim hoje, os gringos, você acorda mais cedo. Treina, né, um pouco. Treina um pouquinho, a gente chamava de passeggiata, que era uma caminhada, você faz um bobinho, alguma coisa, volta pro hotel, pra concentração, e aí você tem a primeira preleção, que é um pouquinho sobre o adversário, e depois você tem um segundo bate-papo para ir pro estádio. E aí ele dá a escalação e eu tô no banco. Não pode. Puta, que filha da puta, velho. Não é? E aí na hora que eu olhei, cara, a minha vontade era pegar essa tábua e jogar na cabeça dele. Que filha da puta, porque velho. Ali não era o jogo em si, era não me liberar para a seleção e me fazer perder as Olimpíadas. Caralho, cara, eu queria matar ele, matar. Tanto que, e eu tenho certeza que ele me deixou no banco porque ele não gostou do que eu peitei ele. Sim, sim. Só que ali, cara, tinha muita coisa em jogo. E eu fui respeitoso, eu fui educado, eu só me posicionei e mostrei para ele. Falei, cara, é um jogo contra uma Olimpíada. O que é maior? Ah, você vai jogar e se você for bem, você continua no time. Mentira! Eu tô no lugar do capitão do time. O capitão do time tinha tomado uma pancada e ia ficar fora do domingo, na segunda-feira ele tava de volta. Então, eu só tinha a perder. Na seleção, não. E aí, eu entro com 15, 20 minutos do segundo tempo. Eu entro completamente transtornado, cego. Na primeira bola, eu dou uma rasgada no cara por trás. Não lembro se eu tomo amarelo, mas lembro do juiz virar e falar assim, em italiano, fica tranquilo, senão vou ter que te pôr pra fora. Porque pra mim ali, independente do resultado do jogo, eu tinha perdido a Olimpíada.
E perdi. E perdeu, né? A gente perde o clássico, acho que foi 2-1 pra Fiorentina. Acho que era isso, 2-1, 3-1 pra Fiorentina. O cara nem lembra do resultado, tão puto que tava. Não é que eu não lembro do resultado, eu não consegui assistir o jogo na seleção depois. Foi a maior decepção da minha carreira. Por quê? Porque eu perdi, daí saí a convocação. O Brasil naquela época jogava contra o Derlei foi, Tanzânia. Eu lembro do Derlei jogou essa Olimpíada aí, de 96. Beijo, meu amigo, meu irmão. Esse time era bom, velho. Esse time era bom. O time era bom, não. Dida, Zé Maria, eu acho que jogou Narciso, Aldair e Roberto Carlos. O André Luiz foi também, eu lembro que ele era lateral. Mas foi pro banco. Sim. Aí jogava Flávio Amaral, Conceição. Flávio Conceição, Juninho Paulista e Rivaldo, Bebeto e Ronaldo Fenômeno. Esse é o clássico quando perde pra Na Nigéria, morte que tem aquela súbita. frase ótima, famosa do Galvão, era só tocar pro Bebeto. Lembra que tem um gol que o... E tem a outra, né? Olha o Carlu! O Olha o cara Carlu! ele é perigoso! Acabou. Ele faz o gol na prorrogação, né? Então, assim, eu sempre falo... E a tua história na seleção se diminui... Diminui, que é natural, porque você perde a oportunidade de disputar uma exatamente. Olimpíada e se consolidar ou entrar num grupo de selecionáveis de vez. E aí acaba o campeonato italiano, eu não jogo mais nenhuma partida por conta do passaporte, do fato dos estrangeiros. Quer que a Inter vá tomar no olho do cu dela, né? Eu gosto Deixa de fazer que eu falo palavrão. É isso, cara. Eu sou externo e você mata, tá? Eu levanto a bola e você crava. Não, a Inter não. A Inter eu tenho carinho pela Inter. O Moratti eu tenho, além de carinho, amizade. Eu gosto demais dele. O meu problema foi com o treinador. E que fim levou esse tempo mental aí, esse mangolão? Cara, ele tá no Crystal Palace, se não me engano, agora. Só que aí o que acontece? Ele é funcionário do John Textor, então. Aí eu jogo, sei lá, 8 jogos pela Inter, que eram amistosos pela Itália, faço uns 4 gols, ou bem pra caramba. E aí eu falo, presidente, ele vai continuar? Ele falou, vai. Eu falei assim, então eu tô fora. Com ele eu não quero mais. Com esse cara eu não jogo mais. Porque eu perdi a Olimpíada por causa desse cara. E aí ele tem a cara de pau de no último treino da virar e falar assim, eu sei que você tá chateado comigo. Não. Eu sei que você pediu pra sair e eu te entendo. Mas entende, eu gosto tanto de você que eu falei pro Moratti, pode emprestar, mas não abra mão dele porque esse moleque vai dar muito sucesso pra Inter ainda. Toma banho, né? Que filha da puta, Porra, depois velho. que eu perdi a Olimpíada, o cara vem me falar um negócio desse. E aí que tu vai pro Napoli. E aí eu vou pro Napoli. E por isso que tu ama tanto o Napoli. E é por isso que eu amo tanto o Napoli. Porque ele é assim... Porque o Napoli, agora campeão de novo, ele é um país dentro da Itália, né? Ao menos tudo que eu sei do futebol italiano, assim. O Maradona revoluciona a parada lá. Eu sempre falo, todo time tem uma torcida, o Napoli tem uma cidade. Porque, assim, vai além do contexto esportivo. Tem uma questão social, do orgulho, do resgate e do orgulho do napolitano. Por causa do Maradona e do Careca. Napoli é um time pequeno. Era um time pequeno da Itália. E tem aquela questão norte-sul. Norte-sul, exatamente. Separar a Itália, jogar o pessoal do sul, onde fica Nápoles. É a África da Europa, o que eles costumavam Não, é dizer. bem forte isso lá, forte. cara. E como é que o napolitano começou a enxergar, olhar pro pessoal do norte de cabeça erguida? Através do futebol. Porque o Maradona, que na época já era um dos maiores jogadores do mundo, resolve jogar em Nápoles. E aí você começa a ganhar da Inter, ganhar da Juve e ganhar do Milan. Então, o Maradona é um ídolo não só pelas conquistas esportivas, mas pela questão social. Para o napolitano, ele é um deus. Eu tenho um amigo meu chamado Lucas Leiva, que jogou na Lazio, na Roma. Gente boa demais. E já me disse uma vez, cara, o dia que tu for para Nápoles, tu vai entender o que é a Itália, assim, porque é um país dentro da Itália e, cara, parece que eles têm as próprias leis, eles têm as próprias culturas, é muito diferente de tudo que existe. É legal que eu posso falar coisas que eu não falo na TV, né? Por favor. Eu vou contar mais uma, tá? Que eu nunca falei no ar. Então, que é legal pra caramba. E depois busca na internet, coloca enquanto a gente tá conversando, que vale a pena. Você viu qual foi o presente que a torcida do Napoli deu pro Spalletti agora, depois do terceiro Scudetto? Eu vi a parada do carro lá. O volante do carro. O volante do carro, The ultras of Napoli give Spalletti the steering wheel of the car that they had stolen. This gesture... Sabe por quê? Não. Porque quem roubou o carro foi a torcida. Foi a máfia, é isso, né? Isso aconteceu comigo também.
A máfia, bom, eu não sei como é que nós vamos, mas assim, tentar Como que a gente contextualizar. vai editar isso? Não vai ter... Mas assim, o Spalletti que chama, né? Spalletti, né? É o técnico da... Luciano Spalletti. Que é do Napoli, que chegou e teve vários problemas, né? Os caras queriam matar ele. O começo foi difícil na temporada passada ainda. Ele foi... E aí, cara, Napoli, como eu acabei de falar, tem as suas próprias leis. Vai me corrigindo, cara. Perfeito. Ou vai tu falando também. Não, eu não quero corrigir, eu quero comer. Vai falando, eu vou vai comendo. E Napoli tem as suas próprias leis. E a máfia, que torce, obviamente, pro Napoli, porque, né, roubou ele e avisou, só vamos devolver o carro quando nós ganharmos um título. Tô certo? Ou vai embora. Ou tu vai embora. E ele aguentou firme e ficou. Ficou. E agora eu me lembrei que foi... aí ele ganha o título e os caras devolvem. O volante. O volante. E fala, a gente devolve o volante e os seus CDs de... Eu não sei se era Pino Daniele, não lembro qual era o cantor. Era os Ramazotti, Pino Daniele, alguma coisa assim. E o CD... Porque o resto já foi vendido. É muito bom, é muito Napoli isso, cara. Eu cheguei... Cara, eu amo aquela cidade e eu amo o povo napolitano porque eles são autênticos. É um povo sofrido, é um povo que não tem muita grana, mas eles são absolutos. É o Brasil, meu. Os caras falam muito do Brasil, que eles são o povo mais... O Lucas deve ter te contado isso. Não, o Lucas me falou muitas coisas de lá. E o Lucas se apaixonou por Roma absurdamente. Que é do lado, né? Que é ali pertinho. E aí, eu fui o Papai Noel da torcida organizada no Natal. Ao invés de voltar pro Brasil, pedi pra minha família ir lá, porque eu tava feliz pra caramba. Quanto tempo tu ficou lá? 1 ano só. E joguei pouco, meu. Não sou, todo mundo fala, pô, quando você volta pra lá, a torcida, foi nada. Ninguém nem me conhece, meu. E como a maioria dos amores não precisam ser correspondidos. Eu amo Napoli. E quando você ama, você nem sempre quer alguma coisa em troca. Eu amo Napoli, meu. Por quê? Porque esse povo me proporcionou 1 ano de coisas que só eu e a minha família sabemos que a gente viveu lá. De você sair na rua e as pessoas têm a mania de... Vem mais perto, eles fazem assim, né? Ó. Vou fazer aqui pra câmera. É um gesto de carinho, é uma escaramantia, como eles chamam. Então, eles gostam de falar assim, oh, Ailonga, te voglio bene. Até o dialeto deles é diferente, é uma maneira de falar como eu gosto de você. Eles fazem assim... E, cara, imagina você sair na rua e a torcida te levantar, você ir jantar e tirar 200 mil fotos. E o meu pai e meu avô, que já é falecido, né, meu avô... já nos deixou um tempinho, sair para comprar um presépio na época de Natal e a cidade parar porque alguém falou que era o avô do Caio e não deixar ele pagar e ele chegar com um presépio para levar para casa. Me falaram esse negócio de pagar, o Lucas até me comentou, ele falou assim, porque eu tava na casa dele no último dia. A gente tava comendo... Você foi lá pra Itália ou... Não, eu tava na casa... Não, porque foi agora, no título eu tô dizendo. Tá. Eu tava na casa do Lucas e aí ele falou assim, cara, esses caras nunca mais vão pagar nada. Na vida. Na vida. Nunca mais. Esses caras vão fazer o que eles quiserem na cidade. Eu falei isso para uma matéria do Globoesporte.com, do GE. Eu falei, daqui a 20 anos, quando o Kvara, o Osimhen ou qualquer um desses jogadores voltarem à cidade, eles vão ver uma geração de crianças chamadas Kvara, Osimhen, e para o resto da vida eles vão ser tratados como é o Careca. Por quê? Porque esses caras deram um terceiro scudetto, il terzo scudetto per noi. Então, assim, é demais. É bonito, né? O italiano é bonito. E aí, só pra terminar a história. Cara, uma relação legal pra caramba com a torcida, não sei o que lá, tal. E eles têm a mania lá, eles têm os clubes. O Lucas deve ter te contado. Que são... Eles fazem encontros com a torcida e te dão um presente e tal. E é uma forma de você interagir com os caras. E eu pegava o voo meia-noite. E eu tinha roubado meu carro. Isso tu não contou ainda a história do roubo. Eu tô voltando a ela. Tá. E aí, na hora de... O chefe da torcida organizada, que até então eu achava que era só o chefe da torcida organizada, não sabia que ele pertencia à máfia. A máfia. Vira e fala, Caio, Ischia quer te fazer uma homenagem. Ischia é uma ilha linda ali, do lado da Costa Amalfitana e tal. Aliás, se você não for, vá, porque a Costa Amalfitana é um dos passeios mais bonitos do mundo. Eu fui a Malta só, que é uma ilha próxima à Itália. Que é linda também. Mas, e vá no verão, porque a paisagem é incrível. E aí ele fala assim, pô, a gente vai lá, recebe a torcida, almoça com os caras, pô, me despeço de todo mundo, porque meu contrato era da Inter. E a Inter ajudava a pagar meu salário, porque o Napoli era um time um pouquinho menor e tal. E aí falou, vamos tomar um gelato. Andemos a prendere um gelato. Sorvete. Um sorvete. E a gente tá tomando sorvete, ele vira e fala, pô, não dá pra você continuar? Eu falei, cara, é difícil porque não sou eu que decido, é a Inter. Pô, mas a cidade te adora, pô, que ano legal. Você gostou? Eu falei, cara, eu amo isso aqui, amo.
Que lugar ficou no ano, o Napoli? A gente perde a final da Copa Itália, é uma longa história, porque eles demitem o treinador, que depois foi para a Inter. A gente tira a Lazio com um gol meu, a gente tira a Inter com o gol do Beto. Beto Sim, que jogou no Grêmio também. Brasileiro, exato. E o André Cruz. E aí ele tira eu e o Beto do time para a final, porque troca o treinador só quer pôr os italianos e a gente perde do Vicenza. Ah, a gente tira os dois favoritos e perde do Vicenza, e aí é uma baita confusão na cidade e tal. A gente tem tempo? Tem. Eu vou terminar a história do Mais carro. ou menos, tem uns outros assuntos que eu quero ouvir. É que se eu deixar, eu vou ficar 2 horas falando do Napoli. E aí eles viram, resumindo, eles viram e falam assim, Caio, poxa, e aí não dá pra ficar. Eu falo assim, pô, roubaram o teu carro. Aí eu falei, pois é, roubaram o meu carro. Ele falou, fomos nós. Cara, é surreal você ter uma conversa dessa com o chefe da torcida. Eu fiz assim, ah é? Foi você? E agora? Aí ele falou, Caio, a gente controla a cidade, a gente sabe tudo o que acontece aqui. Você mora na rua tal, no apartamento tal, você tá com a tua irmã, babá. Eu falei, falou assim, aconteceu alguma coisa com você com a tua irmã? Ele falou, não, a gente sabe a hora de pegar. A gente pega e por contrato o clube é obrigado a te dar um outro carro. Então a gente não tá te prejudicando. Meu Deus! E aí a gente vende as peças, tal, faz uma grana ali e tal, mas você não tá prejudicado porque você ganhou outro carro, não ganhou? Eu falei, ganhei. Aí ele falou assim, então, é a história do Spalletti. Ah, por isso. Então, cara, na hora que eu vi o Spalletti recebendo o volante, eu falei, sou eu! É o meu carro! Como passou a mesma coisa por isso? E aí a última história do Napoli, cara, que é legal pra caramba. Fantástico isso. Na hora que a gente perde a final, a torcida tava... Porque assim... Espumando. O treinador, o nosso time acaba 1 ponto atrás da Juve o primeiro turno. A Juve era o grande time do campeonato, acabou sendo campeão. E o Napoli em segundo lugar, brigando a 1 ponto da Juve, era uma loucura. Por isso que eu pedi para meus pais irem lá, porque a cidade estava em festa. E aí, nessa pausa de Natal e Réveillon, o nosso treinador encontra com os dirigentes da Inter e o diretor do Napoli encara só esse encontro como uma traição e manda o cara embora. E o cara era muito bom. Foi o técnico do Ronaldo depois que ganhou a Copa UEFA, aquela pedalada que o Ronaldo dá em cima do Marchegiani e tal. Sim. É ele. Acabou falecendo, inclusive, agora há pouco tempo, teve um probleminha de saúde. Mas na hora que ele vai embora, eles põem um moleque, um cara da Primavera, que é o Juniores aqui no Brasil, e o cara tira eu e o Beto do time. Tirou, botou os italianos. Então, e tinha uma pausa da Copa Itália. Então nós fizemos até a semifinal, quartas de final eu bato o pênalti contra a Inter, o Beto faz o gol no tempo normal, eu bato um pênalti decisivo e a gente elimina a Inter. Semifinal contra a Lazio é o meu gol que leva a gente para a final. Ele não coloca a gente no primeiro jogo e leva a gente para o banco e não coloca a gente no segundo jogo. Ele faz as 3 substituições, que na época eram só 3, e não bota a gente. E a gente toma 1, o jogo vai para a prorrogação e toma mais 2. Caralho! 3-0 pro Vicenza. Toca o telefone, é a torcida. Falando, Caio e Beto, vocês são dos nossos. O resto não. Toque de recolher. Na hora que a gente vai pegar o carro no CT, tem um cartaz. Os senhores, e principalmente o senhor treinador, depois das 10, casa. Não queremos ver vocês na rua. Só que isso falta 1 semana, 10 dias para acabar a temporada. E aí vai para a preleção do último jogo. Aí, obviamente, que o Caio e o Beto no último jogo são titulares. Ele joga, né? Um clima horroroso, pô. A gente fala em tom de brincadeira aqui, mas é sério. Porra! E aí, na hora da Toque preleção... de recolher é seríssimo. Aí o treinador faz a preleção e o capitão fala assim, gente, deixa a gente conversar um pouquinho. E o capitão vira e fala, a gente sempre chega no estádio e sauda o torcedor. Não vamos saudar hoje eles. Por quê? Porque, pô, eles não têm o direito de fazer o que eles fizeram com a gente nesses últimos 7 ou 10 dias, eu não lembro. Aí fica combinado que a gente não subiria, a gente iria direto pro vestiário, aqueceria e depois subiria pro campo para fazer o jogo, sem saudar a torcida. A gente desce do ônibus dentro do estádio, a gente tá indo pro vestiário, o Beto toma a frente. O Beto era polêmico, ele gostava de uma confusão. O cara era fantástico, meu amigão. E aí os italianos atrás falam, Caio, e o Beto não falava muito em italiano, porque eu tinha 6 meses de Inter e mais 1 ano de Itália, de Nápoles. Então eu tinha 1 ano e meio e eu tu entendia mais. Melhor. E o Beto tinha um pouquinho mais de dificuldade. Ele falou, Caio, o que os caras estão falando? E eu contei para ele, falou, então vem comigo. Vamos ver se eu não vou cumprimentar a torcida. E aí o Beto, ao invés de ir pro vestiário, ele sobe. E eu subo junto, meu. Porque ninguém comprou nossa briga na hora que a gente saiu do time. Agora, na hora que acabou o campeonato, quer fazer tipo pra torcida? Não, meu, a torcida tava do nosso lado, eles não. E aí o Beto sobe
E os caras estão na escada. E aí vem 50 mil pessoas cantando a musiquinha do Beto. É nata una criatura, é nataneira. La mama que ama Beto, sim senhor, la que ama. E Beto ali, ali. Tipo, nasceu um neném e nasceu negro. A mãe lhe chama Beto, sim senhor, esse é o Beto. E viva o Beto, ali. Que era uma música napolitana. Forte, hein? É, legal pra caramba. Além de toda a questão da pele, pô, legal pra caramba. E tinha todo esse contexto. Aí eu falei, vou junto. A minha musiquinha. La 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 Caio! Eu e o Beto, aqui, ó. Torcida, a gente ama vocês e a gente amava eles mesmo. E a gente tinha sido os maiores prejudicados. E a torcida também. O Caio e o Beto no time a gente teria ganho do Vitinho? Eu não sei, mas as chances aumentariam. Por quê? Porque nós éramos titulares, nós construímos a vaga até a final. Eu fiz gol nos 2 últimos jogos, o Beto fez gol, a gente tinha que jogar, meu. Os caras não eram melhores que a gente. E todo mundo ficou quieto. Aí agora é grupo. Lá atrás, não. E aí, meu, os caras resolveram subir. Foram. Os italianos subiram. A maior vaia da história. Não, mas não é vaia. Era assim, faz de conta que você tá no time, você pisou aqui pra fazer assim, na hora que você pisou era ei, Duda, vá, panculo! Pra todos os jogadores, meu, que tinham jogado. Que clima, velho. Então, assim, você me falar do Napoli... Personalidade desses caras também, tia. Era uma história que hoje a gente conta com carinho. Na época foi tensa, não é sorrindo como eu tô contando. Sim, não, imagino. E toda vez que a gente ganhava, a gente ia embaixo da curva, né, que é a torcida organizada. E, cara, é uma das lembranças mais especiais da minha carreira. Sordato e Namorato. Então a gente ia lá embaixo e o estádio inteiro cantava. Oi vita mia, oi cuore, e questo cuore, si stato il primo amore. Il primo e l'ultimo sarà per te, que é dizendo, vocês são a paixão da minha vida, aqui o coração bate mais forte por vocês, o primeiro e último amor sempre será o Napoli. Toda vitória a torcida cantava isso. Eu e os meus pais até hoje, se a gente ouve essa música, aquela engasgada, você começa a ficar emocionado porque assim, são coisas que eu vivi lá que eu não vivi em lugar nenhum. Então esse título agora atual, cara, tu pirou? Pirei. Fiz de tudo para estar lá. É o sonho do meu filho conhecer Nápoles, porque ele é napolitano como o pai. E não deu por conta de agenda de trabalho, tinha que fazer jogo, não deu para estar lá. Mas quem me segue nas redes sociais, eu fazia post, eu amo Nápoles. Eu sempre vejo tu falar do Nápoles, toda hora tu falar. Meu filho tem a camisa do Osimhen e do Kvara, assim, é incrível. Que Temos história, o campeonato do time, agora fundamos o Nápoles no campeonato do Pinheiros. Tchê, vou te dizer... a Champions também, ele bateu, não bateu na trave, mas porra, seria então absurdo, tipo, se tivesse avançado mais uma fase, pelo menos. Eles já fizeram história, né, porque nunca tinha chegado às quartas de final como chegou. O Milan é gigante, e tem muito mais peso, tem muito mais camisa em termos de Champions, que a gente nunca tinha chegado nas quartas de final, e eles ganharam, se não me engano, 6 vezes, eu acho. O Milan é foda. Então, assim, não dá pra falar que foi injusto. Mas os caras jogaram completo e a gente jogou sem o Osimhen, né? E o Osimhen é o cara que resolve essa parada. Que é o que eles sentiram contra a Inter. Você vai tirar o mérito da Inter? A Inter encarou o Manchester City de igual para igual. De igual para igual. Só que jogou sem o Rafael Leão. Você tira o melhor jogador do time, o time sente. É aquele português bom. E eu não vou nem entrar na questão da arbitragem, porque roubaram o Napoli, tá? E aí, beleza. Aí é o napolitano falando. Roubaram o Napoli. Vai, vê se não foi pênalti no Lozano. Foi pênalti claríssimo no 0-0. Você não dá um pênalti. Depois ele podia perder o pênalti. Podia, como o Kvara perdeu, como o Giroud perdeu, faz parte. Mas tem que marcar o pênalti, caramba. É o que acontece sempre quando o Grêmio joga contra o Flamengo, contra o Corinthians. Você me entende? Eu te entendo porque a gente é sempre prejudicado. Falar em Grêmio, tu passou pelo Grêmio. Passei. O que ficou da tua passagem pelo Grêmio é 2003, se eu não me engano, né? É o ano do centenário. É o ano do centenário. Foi um ano horrível, eu me lembro, tá? Mas eu quero saber como jogador. Contar a história da nossa Libertadores. Toca a ficha. Nosso time era muito forte. E por que foi um ano horroroso? Porque foi o primeiro ano de pontos corridos. 2003? É a primeira vez que a CBF faz o pontos corridos. Aquele time bizarro do Cruzeiro. Isso. Do Luxemburgo, etc. E a final da nossa Libertadores, a gente perde pro Independiente Medellín. E a final é Santos e Boca, e o Boca é campeão. 2002 e 2003,
2001 o Grêmio ganha a Copa do Brasil. Era o time do Tite. O Tite permanece 2, sai em 3 depois da eliminação ao Olímpia. Eu vou te contar porque que o Tite saiu. Vai. Não é depois do Olímpia. É por causa do caso das ovelhinhas. Das ovelhinhas. Eu tava. Tu era uma das ovelhinhas? Eu era uma das... Não. Eu era o o que Luiz o diretor Mário, e a torcida queria que jogasse. Era o Luiz Mário, era o... Christian. As ovelhinhas, eu lembro que o Luiz Lima. era o Anderson Lima. O que acontece? A gente tinha um timaço pra brigar pra ser campeão brasileiro. Não, era um cano aquele time, velho. Era muito bom mesmo. E joga na frente eu e Luiz Mário como titulares. E o Christian chega. O nego Christian, parceiraço. Sim, ele salva o Grêmio em 2013 de cair e o Grêmio cai em 2004. Perfeito. Agora sim. Essa é a dificuldade do nosso ano de 2003. Só que o que acontece? Primeiro, metade do time vai embora porque o contrato, naquela época, era pontos corridos, não era pontos corridos, era um mata-mata. Então muita gente tinha o contrato até o começo do Brasileiro e depois você fazia novas contratações. Aquele ano era pontos corridos, então a gente perdeu Anderson Polga, foi embora, Rodrigo Fabre foi embora. A gente perdeu 3 ou 4 caras muito importantes e outra metade machucou. E a gente faz um jogo, a gente perde por 2-1 ou 1-0 na Colômbia e é desclassificado. Na volta, a gente tem 2 jogos fora de casa. Bahia em Salvador. Acho que a gente perde esse jogo de virada 2-1, até inclusive o gol é meu, eu que faço o gol do 2-1. E aí a gente vai jogar contra o Figueirense em Floripa. E aí você vai lembrar, o juiz começa a errar algumas coisas tal, e a gente faz um bolinho no árbitro, e o Christian e o Gavião agridem o árbitro, e tomam 90 e 60 dias. Aí o Christian tava numa fase absurda. Então a gente perde o Fabre, o Anderson Polga, o Christian, o Gavião, eu machuco, o Tinga machuca, o Anderson Lima machuca e o Roger machuca. A gente perde quase um time. No meio dessa confusão, eu tô voltando de lesão. Eu me machuco no meio da Libertadores, eu tenho uma lesão muscular, e o jogo decisivo eu fico no banco. E esse é o motivo da confusão. Não só por minha causa, mas vaza o áudio do presidente dizendo, ele tá dando uma entrevista pra uma rádio, não sei se era pra Gaúcha, não lembro pra quem que era. Pra 0 hora, o cara tá gravando e não desliga o telefone. Exato. E aí ele fala, o Tite fica com as ovelhinhas dele, e aí não conversa, fala assim, tem que botar o Caio, tem que botar o Jorge, que era o lateral direito. Jorge Lucas. E tinha mais um que eu não lembro quem era, mas ele fica com as ovelhinhas dele, não tira e cita os outros. E por conta disso, o Tite chega e fala assim, ovelhinha não, vocês me respeitam, tá aqui o meu cargo, eu tô fora. E o Tite sempre foi extremamente ético, extremamente correto, um cara fantástico, um cara que eu tive o prazer de trabalhar, hoje como comentarista tenho uma relação muito próxima e tenho admiração, antes do treinador pela pessoa, pelo ser humano. E ele pede para ir embora. Então a gente fica com 8 desfalques e sem treinador. Chega o Dario Pereira, o Dario não vai bem também, e aí depois chega o Adilson Batista para tentar salvar o time. Será que eu conto isso? Claro, tia. Caraca, eu tô dando cada mas é o melhor, eu tô dando pra você. É o melhor lugar para te contar essas coisas do Grêmio é aqui, tia. Tá, naquela época tinha uma seleção de novos, tinha alguma coisa assim, e eu sabia, porque eu tinha acabado de vir do Flamengo, eu vim de Fluminense, Flamengo e Grêmio. Então tinha uma relação muito próxima com o pessoal do Rio, com o pessoal da seleção brasileira, pela minha história dentro da seleção e tal. E o Anderson é meu irmão, tá? Anderson Formigon. E o Lucas, o Anderson tá machucado, ele tem um problema, tava com um probleminha no olho. Não sei se foi uma bolada e tal, mas estava com um problema na vista e ficou afastado um período. E o Jorge arrebentou, e eu sabia que o Jorge ia ser convocado. E aí, a gente começa faltavam, sei lá, 5, 6 jogos, e a gente tinha que ganhar 4 para não cair. De um time que foi construído para ser campeão da Libertadores e campeão brasileiro, e tinha bola para isso. Há um desmanche, o técnico sai, a coisa afunda num nível que a gente tá brigando para não cair. Olha o absurdo que é. Um time para ser campeão tá brigando para não cair. E aí nesse momento o Grêmio dá uma carteirada e pede para a CBF, para a seleção não convocar o Jorge. Por quê? Porque o Anderson estava machucado e o Jorge poderia jogar. Carteirada é uma palavra forte, desculpa, não é isso. Um pedido. Ele pediu. Pedido oficial. Pedido oficialmente, falou assim, olha, eu só tenho um cara para lateral direito e ele tá no direito dele
E eu preciso Não que me ele leva jogue. ele, por favor. E aí a CBF cede. E aí aquela... hoje eu sou imprensa, tenho formação como gestor de futebol, poderia ser um dirigente, mas eu tenho o meu lado atleta muito forte. É duro você tirar o sonho de uma seleção brasileira de um cara como o Jorge, que está surgindo e muito bem. Eu não lembro qual era o jogo, mas a gente vai pro jogo e o Anderson se recupera. E aí ele é escalado e o Jorge fica no banco. Ele perde a seleção e fica no banco. Aquilo me consumiu de um jeito... Bom, eu falei, cara, não tinha é justo. acontecido contigo, né, velho? Exatamente. É aquele pesadelo que eu vivi na Itália. Caralho, ó, fechou o ciclo das histórias. E o Adilson não me bota pra jogar. Nos últimos 4 jogos ele nem me convoca. Porque ele tinha afastado o Danley, eu era muito amigo do Danley, e ele não me convoca. Não, e o mais louco é que o Adilson e o Danley foram campeões de tudo juntos. O penúltimo jogo é Grêmio e Santos em Santos. E eu não sou convocado. E tô bem, pronto, à disposição do treinador, uma opção do treinador. Ele tem todo o direito, ele não me leva. Mas pela amizade com o Danley, tu acha? Não sei. Eu vou pra casa, aqui em São Paulo, toca meu telefone. Tinga, os caras, meus amigos, falam assim, pô, Caião, um dos caras machucou, cara, nós falamos pro treinador pra te levar. Cara, ajuda a gente. Eu falei, pelo amor de Deus, óbvio que eu pego o carro e em 1 hora eu tô aí. É do lado de casa, Santos, São Paulo, 40 minutos eu tô aí. Ele falou, mas eu preciso ser convocado, alguém do time tem que me ligar. Eu falei, não, nós vamos falar com a Adilson e tal. Ele não me convoca e vai com o jogador machucado pro banco. Aquilo ali pra mim, cara, é... Mas que isso, velho? É. E aí eu falei, tá tudo certo. Tô fora dos planos, é assim e faz parte. E assim, me dou bem com a Adilson, tá? Fiquei um tempo sem falar com ele, por conta desse episódio, mas hoje em dia tá tudo bem. E aí, o último jogo é contra o Corinthians em casa. E se o Grêmio não ganha, ele cai. É, o Bruno faz o gol. Exato. Esse é o ano que é toda essa história que eu tô te contando. Uhum. E aí sai a convocação, e quem tá convocado? Eu. Aí ele te usa. Só que eu treinei de reserva, em nenhum momento ele me levou pro time titular. Posso estar errado, posso estar sendo injusto, mas na minha cabeça por algum motivo ele não gosta de mim. Se for pra cair, ele vai me botar em campo. Só pra eu ficar com a marca de que eu caí pra segunda divisão. Aí há uma justificativa. Eu bato na... Não sei se eu devia falar isso, mas tudo bem, agora já foi. Eu bato na sala do seu Verardi. Seu Verardi, um beijo gigante pra família do seu Verardi, que foi um dos caras mais fantásticos que eu trabalhei. Um dos grandes pilares, um dos caras... Esse cara fez muita coisa pelo Grêmio. É, a gente sabe. E eu entro na sala do seu Verardi e falei, seu Verardi, se vocês resolverem me colocar para jogar, eu tô 100% à disposição. 100% à disposição, porque eu tenho certeza que a gente não vai cair. Agora, do jeito que ele tá fazendo as coisas, eu não concordo. E vocês não vão usar o meu nome de sacanagem. Se o meu nome estiver na lista, se for para ser titular, eu vou pro jogo. Agora, se o meu nome estiver na lista, como eu acho que tá sendo feito, eu vou na imprensa e vou avisar por que o Jorge não foi para a seleção. E vou contar mais coisa que está acontecendo aqui dentro. Meu nome saiu da lista. Curiosamente. E a gente, graças a Deus, ganha o jogo. Não cai. Aqueles que ficaram acabaram saindo, eu acabo indo embora. Acho que o Roger acaba indo embora também. Sim, é quando acaba o ciclo do Roger e de vários caras. E no ano seguinte o ano acaba caindo. Ou o Grêmio acaba caindo. Cai. Não, o Grêmio não cai. O Grêmio desaba de uma forma sem tamanho. Assim, ou seja, muita coisa errada foi feita naquele ano. E eu posso olhar na cara de quem você quiser. Você pode não gostar do meu jogo. Você pode achar que eu perdia gol. Você pode achar que eu era ruim. Você pode achar que eu não deveria ter vestido a camisa do Grêmio. Faz parte. São análises técnicas. Mas eu sempre fui um cara muito íntegro, muito correto, muito honesto. Por isso que eu deixei as portas abertas em todos os lugares por onde eu passei. E o jeito que eu saí, eu não queria ter saído do Grêmio. Mas o jeito que eu saí não foi legal. E eles sabem que não foi por a marca que fica assim não é de uma passagem marcante. Não é. Porque esse episódio eu não sabia. Isso que por causa disso tudo que eu te contei. Porque no meio do caminho a coisa desgringolou e um time que era para brigar para Libertadores e título brigou para não cair na última rodada. E deixa eu te perguntar, hoje trabalhando na imprensa, o que aconteceu com esse caso das ovelhinhas? Como é que tu enxerga esse caso? Com uma grande sacanagem com o Tite. Eu não posso dizer se foi de propósito ou se foi sem querer, mas o Tite não merecia ser exposto daquele jeito.
porque ele sempre foi muito íntegro. Sabe que esse assunto eu acho que é tema de faculdade, velho. Porque o jornalista ouve, é super difícil, é complicado esse tema, né? Porque o que acontece, né? Pra quem não lembra, o jornalista está fazendo uma entrevista com o presidente não desliga o telefone e ele mantém, ouve e grava e transcreve no dia seguinte, na capa da 0 Hora, toda a conversa e expõe isso que a gente acabou de conversar aqui. E aí vem as grandes perguntas jornalísticas. É ético ou não é ético? Ele estava invadindo a privacidade? Isto é de domínio público ou não é de domínio público? Há interesse, aliás, não é domínio, há interesse público suficiente para isso? É super complicado. Eu vou te falar como eu agiria, tá? É errado publicar? Não. É errado dar notícia? Não. Por quê? Porque é um furo. Você daria? Não. Porque prejudicou muita gente. Prejudicou o clube. Não, para dizer agora, acabei de entender interna, que prejudicou isso, a história daqueles anos seguintes. Exatamente. Então, assim... O Grêmio pode ter caído por causa desse áudio aí, cara. Porque era um ano que o time estava... Tiveram os contratos que acabaram no meio da temporada e isso já seria um problema. Talvez ao invés de brigar pelo título, com a saída de um Anderson Polga, por exemplo, que era um dos melhores zagueiros que a gente tinha, brigasse por Libertadores. Mas era a continuidade de um dos maiores treinadores do país, que é o Tite, e de um elenco muito forte. A gente perdeu o nosso comandante, a gente machucou um monte de gente e perdeu o jogador que foi para fora. E aí, no meio dessa crise, a coisa desgringolou. E aí foi ruim. Então, assim... Cara, eu tenho muita relação com treinadores hoje como comentarista, com muitos dirigentes. Eu sei de muita coisa que acontece. Eu não solto. Você quer que eu faça um pedido de desculpas público pela primeira vez aqui? Ao Mano Menezes, que é meu amigo particular. E a primeira coisa que eu fiz, que também pode ser pauta de jornalismo, porque um pouquinho antes da Copa do Mundo, sem querer, e eu juro pelos meus filhos que foi sem querer, eu cheguei e soltei que o Mano e o André seriam a bola da vez para a Copa do Mundo, para o próximo ciclo da seleção. E completei. Daí a se concretizar, tem muita coisa para acontecer. O Mano tem que pedir dispensa do Inter, tem que se reunir com a CBF, tem que acertar o projeto, salários e uma série de coisas, e o Andrés tem que ser efetivado. Isso é para daqui a 4 ou 5 meses. Mas... eles são 2 caras muito bem avaliados e que muito provavelmente vão ser os 2 caras que vão tocar o próximo projeto. Mas tu tinha essa informação. Tinha. Senão tu não daria. Só que eles não deram tudo isso. Eles fizeram um recorte. Eles fizeram um recorte, abre aspas. Sim. Me cobrem depois. Mano será o próximo técnico da seleção brasileira e Andrés o homem que vai tocar o futebol. Depois vocês vão ver se eu tô certo ou não. Fecha aspas. E o resto? Por que não colocou inteiro? Por que o recorte é para vender, para ganhar clique? Cara, isso eu tratei internamente na Globo. Foi, cara, vocês não foram legais comigo. Vocês me expuseram do jeito que não foi. E eu trouxe um problema para mim, um problema para a seleção brasileira, porque era véspera de Copa do Mundo, e isso explodiu, e não é justo com o Mano também. A primeira coisa que eu fiz, peguei o telefone e liguei para Camila, filha do Mano, e falei, me desculpa. Não era hora de dar notícia. Por mais que ela seja verdadeira, e naquele momento não era certeza que ia se concretizar. E se o Tite vira e fala que vai continuar? Agora eu quero continuar. Pedi desculpas a ela e pedi para ela pedir desculpas ao Mano. E falei, se você quiser eu me retrato publicamente. Depois eu liguei para o Juninho Paulista e pedi desculpa para ele. Depois eu cheguei no Catar, porque eu cobri a Copa do Mundo e fui até o centro de treinamento e pedi desculpas para o Tite e para o Edinaldo, presidente da CBF. Mas, cara, a notícia existia. Existia e era verídica. Tu pediu desculpa Porque causa um constrangimento às vésperas de uma Copa do Mundo que não ajuda em nada. Sim. Porque traz uma insegurança pro trabalho. Eu acho que eu valorizei o Mano, tá? Porque na hora que você fala o Mano pra seleção brasileira, você tá falando que o cara é bom pra caramba em condições de servir a seleção, que é o auge da carreira de qualquer treinador. Sem dúvida. Então eu não joguei ele pra baixo. Eu valorizei o Mano e eu valorizei o Andrés. Era hora de dar essa informação? Não. Poderia ter esperado passar a Copa. Deveria ter esperado passar. Devia ter dado isso em fevereiro, março. Agora. Podia estar dando essa notícia agora. E talvez eles ainda fossem a bola da vez. Mas naquele momento... Ou não seriam, né? Poderiam ter mudado. Enfim. Agora, foi numa live do Cartola. Você acha que uma bomba dessa, se eu quisesse dar, eu ia dar numa live do Cartola? Não. Eu guardo pro Globo Esporte, eu guardo né? pro Jornal Nacional. Pô, é uma bomba. Não, tu escolhe onde tu quer dar. Escapou, porque eu tava com os caras há 1 hora
batendo um papo delicioso com a turma que eu faço o programa até hoje. Papo informal que nem a gente tá tendo aqui, e escapou. Na hora que acabou, eu abro a porta, tem 3 diretores. Falou, pô, a gente tem que dar não sei o que lá. Você soltou uma bomba. Eu falei, que bomba? Que bomba? Aí você falou, e eu falei. Ele falou, isso aí não é uma opinião, é uma informação. Eu falei. Aí eu falei, me ferrei. Falei, assumo minha responsabilidade. De fato, eu falei, se vocês quiserem subir, eu sou um funcionário, eu não tenho direito de dizer se vocês devem fazer isso ou não. Só que é o seguinte, dá na íntegra, coloca tudo. Tá? Porque do mesmo jeito que eu falei, daí a se concretizar, vai demorar uns 4, 5 meses. Tem que ter, o Andrés tem que ser efetivado como homem forte, o Mano tem que conversar com o Internacional, acertar salário, bababá, bababá. Não, a tua informação é a seguinte, o Mano é um cara que agrada a CBF. É a bola da vez, ele e o Andrés, e eram. Ponto. Hoje não são mais. Te causou muito problema isso? Não. Mas eu digo pra ti. Eu não sou da polêmica. Não, eu sei disso. O que me preocupou, que me deixou muito chateado, foi trazer algum tipo de confusão para o ambiente da seleção às vésperas de uma Copa do Mundo e trazer algum tipo de chateação para o Mano no Internacional. E ficou bem com todo mundo? Com o Andrei, sim, porque eu já conversei com ele outras vezes depois disso. Com o Tite, com a CBF, sim, porque eu fiz questão de ir lá, e quando você erra e todo mundo erra, eu acho que você tem que ter a humildade de pedir desculpas. E eles sabiam que a notícia era verdadeira. Aí que tá a questão. Eles sabem que eu não inventei, eu não especulei, eu não fiz uma fofoquinha. Mas ao menos dessa história fica uma coisa positiva pra ti. O tamanho da tua credibilidade. E aí teve muita gente legal na imprensa, porque poderiam falar, o Caio tá louco. Muita gente falou assim, olha, o Caio é um cara bem informado. Mas assim, ainda não encontrei o Mano. E não sei como ele isso chega nele, notícia. Pode ter certeza. Porque a Camila foi minha colega na faculdade e eu sei que consome. Então, de alguma forma... Na hora que eu soltei, ela pôs um post assim, tô aqui, alguma coisa nesse sentido, achando que vou passar um feriado tranquilo, aí pôs alguma brincadeira, tipo, no salão de beleza, quando o meu telefone não para de tocar, graças ao querido amigo Caio, que soltou uma bomba para acabar com o meu feriado. Aí eu mandei, falei, cara, desculpa. Não era a hora, completamente fora de hora. Mas você falou, né? E aí entra um pouco do canhão que é a Globo e a repercussão que a coisa... Mas eu acho que entra tu também, meu. Porque claro, é uma informação que se qualquer um dá, seria legal, eu digo, repercutiria, né? Porque, mano, repercute, seleção repercute, o momento, contexto ali, Copa do Mundo e tal. Mas esse é o teu tamanho, né? Também tem isso aí. Pode ser. Isso é importante. Mas isso não me preocupa. Eu procuro construir minha estradinha como comentarista numa boa. Mas você me conhece, eu não sou um cara da polêmica. Não. Isso não significa que eu não entre em divididas, como já entrei várias vezes, como entrei com o Casagrande no Bem Amigos. Isso faz parte da profissão. E aí eu sempre mantenho a minha linha de educação e de bom senso. Você não é obrigado a concordar comigo, mas defenda o teu argumento não com inteligência, mas com educação. Porque eu acho que qualquer discussão ela é enriquecedora, entendeu? Eu tenho um monte de informação que eu não dou, muitas vezes eu passo pro repórter. Por quê? Porque se vai prejudicar alguém, por que eu vou dar? Pô, a gente vive num país de tanto problema, por que eu vou trazer mais um para dentro de um clube, da vida de uma pessoa, entendeu? Então é isso que me incomodou. E aí você tem que ficar no olho do furacão, tem calma para esperar passar e não abre mão das suas convicções. Mas o negócio do Casagrande foi mais bélico do que esse do Mano. Bélico no sentido, cara, porque daí envolve política, aí já começa a te dizer que uma direita, esquerda, meio... Eu não falei em nenhum momento de política. Não, nunca. Mas é que o Casagrande, ele tem... Né, eu nunca defendi o Bolsonaro, eu nunca defendi o Lula. Eu mantive sempre... Eu não abro a mão, não falo de política. Não abro a boca, eu não falo de política. Não, eu sei disso e nem quero. Mas é que o Casagrande, sim, no momento que tu discorda do Casagrande, te colocam... Ele levou pra um lado ruim. Exatamente. Não, e aí te colocam do outro lado, entendeu? Como um opositor. Que nem era o caso, mas enfim, se coloca... E aí, sei que você vai entrevistar o Thiago, não sei nem se a entrevista dele já foi antes. Foi antes. Foi antes? O Thiago também tem... Na hora que eu vi que ia dar confusão, você liga para as pessoas que você confia e que podem te ajudar. O primeiro cara que eu liguei foi o Thiago. E falei, Thiagão, você tá acompanhando? Tá. O que eu faço? Se o Casagrande vier com os 2 pés no peito, faz isso.
Se o Casagrande vier numa boa, fica tranquilo. Se não tocar no assunto, fala isso. Aí aconteceu o que aconteceu. Mas tá tudo certo. Mas a relação interna com o Casagrande, pelo jeito, não era muito amistosa com várias pessoas, porque o Thiago teve a mesma treta com ele, né? A mesma não, mas... Mas me surpreendeu, porque a minha relação com ele sempre foi de muito respeito. E vocês faziam muitos programas juntos, né? E jogos também. Então, assim, ele partiu para uma linha política que eu acho que não era interessante para ninguém. E aí, é dele. Acho que ele tava muito já, assim, sabe, no limite da... Pode ser. Tanto que pediu pra sair, né? Entendeu que era... Enfim, mas eu nunca tive problema nenhum com ele. Nenhum. E inclusive, me preparei porque eu sabia, pelo post que ele tinha feito, que podia dar confusão. E graças a Deus, aí entra o que eu sou. E todo mundo foi contra mim, né? Ali no programa. Se você lembrar, Galvão, todos eles ficaram do lado do caso. Eu falei, tá tudo certo. Eu tenho a minha verdade, eu tenho as minhas convicções, não reage. Não entra na dividida política. Isso tu conversando contigo mesmo? Não, isso eu me preparei pro programa. E na hora, você acha que eu fiquei numa boa? Você acha que a minha vontade era explodir? Não, imagino. Cara, como qualquer pessoa, você tá sendo atacado por todos os lados. Mas eu falei, calma que é tudo isso que eles querem. E não entra nessa. E eu me mantive calmo. E aí o que me incomodou foi na hora que ele falou, não é a primeira vez. Eu falei, qual foi a outra? Porque aí você está falando que eu estou mentindo. Ou você está falando que eu estou fazendo de cabeça pensada. Qual foi a outra? Ele não tinha outra, porque não era verdade. E aí, graças a Deus que o meu equilíbrio pôs fim à discussão. E muitas das pessoas que num primeiro momento ficaram do lado dele, vieram para o meu lado. Mas não é uma briga Caio Casagrande, era um ponto de vista que eu defendi e continuo defendendo, tá? O Raí, na época, como diretor de um clube como o São Paulo, não tem que entrar em dividida política. Por quê? Porque você não é o Raí, você defende uma instituição. Sim. E as suas palavras têm um peso sobre a instituição, é muito claro. E o Raí depois se posicionou politicamente. Então parece que eu não estava tão errado. Não, né? não. E outra coisa, tá? Tenho uma relação ótima com o Casa, encontrei ele na Copa do Mundo, não tem nenhum problema depois disso. Com o Raí não voltei a encontrar, mas gravei uma mensagem e falei, Raí, estão criando uma confusão aqui. Eu me posicionei do que eu acho correto, mas em nenhum momento eu te ataquei como pessoa, tá? E aí não nos encontramos, mas assim, cara, eu sou muito da paz. Vestindo a camiseta do clube. Agora, eu sou um comentarista, eu tenho que me posicionar também. Tem que te posicionar, né? É melhor, às vezes, o cara se posicionar e entre aspas, ter o atrito. O atrito não é uma palavra forte, mas eu digo, tu te posicionar, é isso. O comentarista tem que comentar. E antes do jogo, né, principalmente num jogo, antes do jogo, eu digo, cara, eu acho que fulano é o favorito, tá? Não falar o óbvio, ao menos o cara que tá consumindo, eu quero saber a opinião do Caio, o comentarista antes, o analista depois, porque daí ele vai me analisar algo, de repente eu não vi, né? É que se eu falar o favorito é o Grêmio, eu acho que eu tenho que fundamentar por que é o Grêmio. Então eu falo, acho que o favorito é o Grêmio por causa disso, disso, disso. Acho que o favorito é o Inter. Não, eu quero que tu me diz o favorito, entendeu? Porque se tu dissesse... Pra te fazer refletir. Você pode concordar ou não, mas eu tenho que te fazer refletir. Por que ele tá falando isso? Eu acho que esse é o meu desafio. E é difícil. Mas é gostoso, né? Tu tá há muito tempo já de comentarista. 15 anos, como comentarista da Globo, 15 anos já. Porra, é muito tempo. Bastante, né? E vem cá eu tenho que entregar. Olha aqui, antes da gente ir embora, só pra saideira, tem um lance que eu acho muito curioso, bota o Caio jogando de goleiro. Tu lembra disso? Pô, inesquecível meu dia de goleiro. Expulsando o goleiro do Flamengo, Clênio. E agora quem é que vai pro gol? Tem que botar o jogador de frente. Deve ser o Caio que vai pro gol, porque era um jogador que já no São Paulo gostava de jogar no gol. Não sei se vai ser isso. Vai ser muito interessante para a atuação do Caio no gol. Henrique pode bater pro gol, saiu o chute, Caio! Pegou bonito, levantou a torcida do Flamengo no Mané Garrincha. Galera do FIFA me pergunta toda hora, Caio, mas como foi teu dia de goleiro? Foi demais. O Caio foi goleiro no Flamengo, velho. E foi uma semana dos sonhos. Por quê? Porque eu tenho meu dia de goleiro num domingo, num sábado, não lembro. Sim. E, sinceramente, eu não tinha ideia que ia dar aquela repercussão toda, cara. Toda vez que o cara vai pro gol, eu era muito goleiro do Rachão, cara. E aí, a gente tá perdendo de 1-0, só pra contextualizar. Fica tranquilo, dá pra ficar mais uns 20 minutos. Tá. Porque a resenha tá boa, né? Eu chego e eu era o goleiro do Rachão. O Rachão é o último treino que você faz antes do jogo. E, putz, eu me virava bem, eu pegava bem, cara. Apesar do meu 1,77 m, que é uma estatura baixa pra goleiro. Pra goleiro, então nem se fala. Eu me virava bem. E aí,
Gama e Flamengo em Brasília, 1-0 pro Gama. Klemer expulso. Klemer expulso. Não, a gente empata, o jogo tá 1-1. Queimar, já tinham feito as 3 substituições, o Klemer é expulso. Vem um e fala, tem que ser você. Vem o 2, vem o 3, vem o 4. Sim, tinha jogado pouco tempo. E eu dando aquele migué, falando, não, pô, eu queria ganhar o jogo, eu queria fazer o gol da vitória, tal. Aí vem o Romário. Aí, peixe, tem que ser você. A hora que o Romário fala, acabou a discussão, entendeu? Acabou pro gol, aí eu fui. Cara, na hora do jogo é diferente. O que eu fiquei pequeno naquele gol. Deve E eu olhava e falei, meu E as bolas Deus. cruzando na área. Não, a primeira bola o cara chutou do meio de campo. Claro que o cara imagina. Pô, vou dar uma bolada nesse baixinho. O cara pega lá de longe e dá uma varada. E foi a melhor coisa que aconteceu, que aí a bola veio, eu só amorteci, deixei aqui. Aí o estádio... Aí eu falei, tô grandão, né? Cara, meu, é muito curioso. A gente rodou as imagens do Caio. Né, Cris? Botou todas as imagens. E a continuação desse jogo, a gente volta pro Rio, e aí tem São Paulo e Flamengo no Maracanã. E eu tô no banco. E aí o estádio inteiro começa a pedir minha entrada. E tem uma falta lateral. O Beto, que jogou comigo no Napoli, vai bater a falta. Na hora que o Carlinhos me chama pra entrar em campo, eu falo, Beto, segura. Ele autoriza a substituição, eu corro pra área, o Beto bate a falta, no meu primeiro toque na bola, eu faço gol de cabeça, acabou 1-0 pro Flamengo. Caralho, velho! Então é a semana perfeita, é a semana que eu vou pro gol, não tomo gol, a torcida começa a me idolatrar, e eu vou pro jogo contra o São Paulo e faço o gol da vitória no meu primeiro toque na bola. Isso é maravilhoso. Uma salva de palmas para a história da semana perfeita de Caio Ribeiro. Legal, foi legal. Isso é muito bom. Eu queria falar isso pro Caio, porque, porra, isso me marcou. Então eu lembro que foram tu jogou, o He-Man jogou, o Rafael Moura jogou, o Diego Souza jogou. Alguns Veloso jogou. Poucos jogadores. Gaúcho, desculpa. Poucos jogadores tiveram a oportunidade de jogar no gol, e o Caio foi um deles. E não tomei gol. E não tomou gol. Chupa Isso mundo, que é o mais legal. não tomei gol. Isso é muito bom. Olha aqui, ó. A gente tá pelo final dessa resenha maravilhosa. Só para nós finalizar, tu jogou em São Paulo, Santos, Fluminense, Flamengo, Botafogo, Grêmio, Inter, Napoli e Oberhausen. É um time da Alemanha que ninguém nem sabe que eu passei por lá. Quando é que tu passou lá? Antes de ir pro Botafogo, foi meu penúltimo time. E o Botafogo tu encerra a carreira? Em 2005 para 2006. E aí já vira comentarista diretaço. Aí tem uma coisa legal, que eu tinha uma dívida com meu pai. Quando eu joguei bola a vida inteira, né? Salão, campo, social. E aí quando tem um ano que eu estou estudando à tarde, eu joguei a base no São Paulo pede para estudar de manhã. Eu mudo para amanhã, o São Paulo pede para estudar à noite. E não era permitido mudar duas vezes de período, né, durante a mesma temporada. E aí eu termino os 4, 5 meses jogando no São Paulo, treinando com a categoria de baixo e me apresentando no jogo. O São Paulo permitiu, eu estava indo muito bem na época e tal. E aí chega no fim do ano, meu pai chega e fala assim, o São Paulo fala, agora não dá mais, agora você precisa fazer sua opção. E aí meu pai, numa conversa, eu tinha 16 anos, moleque ainda, né? Diferente do hoje em dia, né? Que com 16 anos você já tá quase no profissional. Faz o gol em clássico, o Hendrick, esses dias. Acho que eu tinha menos de 16, acho que uns 14, não, 15 para 16. E aí eu lembro como se fosse hoje, meu pai fala assim, tô eu e meu pai no carro, meu pai fala, filha, eu sei que é uma responsabilidade grande, mas a decisão é sua, porque a vida é sua. Se você quiser continuar no salão, se você quiser continuar no social, se você quiser continuar com seus amigos da escola, você vai fazer a tua carreira e vai fazer o que eu fiz. Meu pai é médico, minha mãe é professora, né? Minha mãe já aposentada. Você vai ter a tua carreira, o teu diploma. Se você quiser ser jogador, e as coisas estão acontecendo muito bem pro seu lado, a gente vai te apoiar 100%. A gente cria uma estrutura aqui e você vai estudar à noite. Você vai abrir mão dos teus amigos, da namorada do colégio, dessas coisas, vai sacrificar um pouquinho tua vida pessoal e corre atrás do teu sonho. E eu falei, pai, eu quero ser jogador. Nunca pensei em ser outra coisa da vida. Ele falou, tá bom. Então eu e a tua mãe vamos criar uma estrutura para você terminar o colegial. Eu estava no primeiro colegial, tinha que mudar de colégio para o segundo ano. Uhum. Na época era primeiro, segundo e terceiro. E terceiro, eu sou dessa época. Hoje mudou. E aí ele falou, só que eu quero fazer um trato com você. Eu falei, fala. Ele falou, eu te dou a estrutura e um dia você me devolve um diploma de faculdade. Isso me marcou muito. De faculdade? De faculdade. Então tu te forma no colégio, né? Ah, tá, tu iria terminar. E aí eu falei, e naquela época não é o calendário como é hoje em dia, era muito difícil. Eu falei, pai, por que é tão importante uma faculdade para você?
Pô, eu não queria fazer a faculdade, eu queria jogar bola. Sim, claro. Não vou ser hipócrita aqui e falar, não, claro, pô, me prepara. Não, você quer jogar bola, você não quer estudar. Só pensa em jogar bola. E aí ele falou, por 2 motivos. Primeiro, que com um diploma de faculdade, se algum dia você tiver algum problema, se você for preso, você tem um pouquinho mais de recurso, enfim, para lidar com as rasteiras que a vida vai te dar. Uhum. E segundo, porque um dia você vai ser pai. E o pai é um espelho para o filho. E as suas atitudes refletem muito da educação que você vai passar para ele. E na hora que você chegar para o teu filho não quiser estudar, você vai falar, não, mas eu estudei. E aí ele falou uma coisa que me marcou até hoje. Ele falou, além dessa relação que eu tenho com meu pai hoje, com o meu filho, ele falou, se muda a vida de um país através da educação, não é através da bola. É estudando, é tendo bons exemplos, tendo boas atitudes. Então, não sei se vai ser daqui a 4, 5 anos ou daqui a 20 anos, mas um dia você me devolve um diploma de faculdade. Eu falei, tá combinado. E aí, em 2006, quando eu paro de jogar, eu me matriculo na faculdade de gestão do esporte e já sou contratado pela Rádio Globo. Uhum. E esse é o motivo de eu parar de jogar. Então, eu falei, vou me dedicar a isso. Eu fazia os jogos pela Rádio Globo e a gestão do esporte pela São Marcos. E me formo como gestor e devolvo o diploma, que era a minha parte do acordo do meu pai. Que baita história, tia. Então hoje tu é um profissional da bola completo. Imprensa, ex-jogador e um gestor profissional. Eu tenho diploma. Eu poderia hoje assumir um time, vai. Não quero, pelo menos por enquanto. Calma, gente, eu não quero. Que nem, pô, você vai ser treinador, eu gosto dos teus comentários, de ser treinador. Não é o momento também. Não é. Quero ver meus filhos crescerem, quero ter o meu tempo para ficar com eles, mas tenho diploma, poderia... Eu acho que isso é legal, né? Você ter todas as experiências. Então eu tenho a questão teórica e tenho a questão prática da vida dentro de campo e dos estudos. Antes da gente ir embora, para nós finalizar essa brincadeira, cite um bananão atual. Quem é bananão? O que é ser um bananão? Bananão foi uma brincadeira com o Thiago Live, porque eu não falo palavra. Dentro de campo eu falava, tá? Então eu não falo nem dentro de campo, não. Dentro de campo saía um ou outro. Porque aí você tá no seu limite emocional. Mas fora de campo eu não falo. E aí eu sempre falava, isso é um banana. E aí o Thiago, numa matéria do Globo Esporte, falou, na escala máxima de palavrões do Caio está o bananão. E aí pegou. Então tem um pouco de carinho, tanto que no Boleiragem hoje a gente tem um quadro do bananão da rodada e tal. Mas, atualmente, e os pedidos de desculpa dele não me convenceram, o presidente da La Liga. Esse é um bananão. Esse cara é um idiota. Porque o que o Vinícius Júnior vem sofrendo por conta da cor da pele na Espanha é surreal e poderia ter sido evitado. Se lá atrás, quando a torcida do Atlético de Madrid fez o que fez, ele tivesse punido os torcedores e multado o clube, fechado as arquibancadas, dado uma multa, perdido o ponto, eu tenho certeza que ali teria um basta. E Vini... Cara, que orgulho. Que sinistro, né? Eu acho que ele mudou a forma das pessoas verem o esporte e tomara que tenha um pouquinho mais de respeito. Eu acho que ele botou uma pulga atrás da orelha na Espanha inteira. No ele mundo, mudou né? o país. Foi sinistro. Tem um assunto só que ficou pendente. Tu vai comentar a Copa do Mundo Feminina, que é algo significativo, né? Porque a Globo vai transmitir, ou seja, vai ter uma visibilidade gigantesca. Claro, não é novidade para ninguém, já existe Copa do Mundo e tal, o Brasil. Mas é a primeira vez que tu vai comentar ou isso não é algo tão novo para ti? E como é que tu entende que isso vai repercutir para ti, né? Como em termos de diferença, como é que tu tá trabalhando ser comentarista do futebol feminino? Cara, muito orgulho. Não é novidade para mim, porque eu já fiz, acho que 2 ou 3 Olimpíadas, fiz inclusive... Sim, aí resbala todo tipo de futebol, né? E fiz a última Copa do Mundo, que a gente perde da França, batemos na trave, a Copa do Mundo foi na França. A seleção delas era muito forte, mas a gente, um dia teve a bola, não lembro, teve a bola do empate no finalzinho. Ludmilla? Não, cara, não foi a Amanda, esqueci. Mas enfim, era a bola do empate no pé da jogadora do Brasil para botar para dentro e acabou errando e aí levaria o jogo para prorrogação, enfim, para os pênaltis. Acho que a gente teria a chance que a seleção era muito boa. Mas é o grande evento da temporada, né? Cara, uma Copa do Mundo é especial. Quando você trabalha com Copa futebol, do Mundo, né, cara? É uma Copa do Mundo. É gigante. E assim, eu acho que o futebol feminino finalmente está tendo o respaldo que elas merecem ter. E quando eu falo em respaldo, tem a questão dos patrocínios, porque aí você consegue pagar para que elas vivam só de futebol. Que era o que a gente não tinha há pouco tempo. Tem a questão da visibilidade,
E aí a Globo, por exemplo, está transmitindo a reta final do Campeonato Brasileiro na TV aberta. Eu acho que vai alimentar o sonho de muita menina que gostaria de ser jogadora de futebol e às vezes não tem coragem ou não tem oportunidade. E isso vai ajudar também na questão do patrocínio para os times e para a seleção. E tem a questão social. É legal ver o jogo de futebol feminino. Ainda não está na mesma intensidade do masculino. Mas a Copa do Mundo dá bons jogos. Mas são grandes jogos. A última Copa do Mundo que eu fiz foi a maior audiência da história do futebol feminino. Foi aquele jogo do Brasil. Então, assim, é muito legal. Não, eu tenho certeza que o brasileiro vai acompanhar essa Copa do Mundo aí. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E vamos torcer. O Grêmio tinha goleira. Eu não sei se ela vai estar na convocação. A gente está gravando um pouco antes disso. Isso, exatamente. Eu não sei se ela vai estar, não vai ter, mas ela era goleira da seleção. E o Inter, cara, o Inter tinha a Fabi, mas acho que a Fabi saiu. A goleira reserva chegou da seleção sub-20, né? Pega muito também. Sim. E vinha sendo convocada, mas vamos ver. O Grêmio fez um timezinho melhor, o Inter, timezinho no sentido de, em relação a ele mesmo, evoluiu. O Inter tinha um time muito bom e acabou perdendo jogadores e acabou ficando para trás, do que perde pro Corinthians ano passado, e perdeu o Gauchão. O Grêmio ganha no futebol feminino, o Grêmio está se reorganizando. Isso. E o Inter é uma potência. O Grêmio é uma, como é que eu vou te dizer, é uma bandeira do guerra, do presidente. E que bom que é assim, porque o Inter, quando você conversa com as dirigentes ou com os dirigentes do futebol feminino, é um dos times que mais revela talento para a seleção. Corinthians, Inter, o Santos, tem o Kinderman, né? Ferroviário, o Avaí Kinderman, se eu não me engano, né? Avaí Kinderman. O Ferroviário também é muito forte, cara, impressionante, cara. Mas acho que o Corinthians ainda hoje é o que mais é o adversário ganha Libertadores, é o bicampeão da Libertadores. É o mais a forte. Grande potência do futebol feminino. Tem a lateral esquerda que joga muito, a Tamires, que é capitã lá. Bom, estaremos juntos vendo a Copa do Mundo Feminino. A gente tem presentes, porque ninguém vai embora. E não é pouca coisa, velho. Cadê? Mas não era só o churrasco? Tá bom pra caramba, gente. Então, e ainda vai sair daqui muito bem equipado. Mesmo, não é propaganda primeiro aqui, enganosa. Não, tá bom, né? Tá Acertei bom. no ponto, essa é a minha maior preocupação. Eu vou acertar o ponto. Olha aqui, ó. Rapaziada da La Máfia Barbearia, que estão aqui comigo. Eu vou na geral aqui, ó, tá? Tá aqui comigo, sabe por quê? Porque eles acreditaram nesse assado nessa temporada em São Paulo. Então a La Máfia, que está espalhada por todo o Brasil, tô certo? Por todo o Brasil. Lá em Porto Alegre, cara, esses caras fazem um sucesso, velho, que tu não tem noção. Gigantesco. Tem até em Capão da Canoa, no litoral, ou seja, tem espalhado por tudo que é lado. E eles quiseram te presentear, então, por gentileza, obrigado, diversos produtos, não só com uma barbearia física. Se quiser mostrar, tem algumas coisinhas, tem... Bonezinho, por aqui na frente. Esse bonezinho achei irado, tia. Aqui. Cara, tem de tudo, tem tudo aí pra tua... Eu sei que agora, graças a Deus... pras crianças. Viu? Agora tu te recuperasse do câncer, né? E os teus cabelos já voltaram com a força, tu vai poder... E dar-lhe um tapa na barra. Tem de tudo, Posso cara. falar uma coisa, já que você tocou no assunto? Pode. Sempre que eu tenho oportunidade, eu agradeço. Eu sempre fui um cara super saudável, sempre fui um cara... Vivi dentro do esporte, nunca usei drogas, não bebo, nunca pus um cigarro na boca. E geneticamente não tinha nenhum histórico na família. E aí, de repente, você acorda com um caroço no pescoço, você faz o exame... Eu lembro muito do teu post, velho. Foi muito forte. Cara, foi forte e assim... Primeiro eu queria agradecer a Globo, porque a Globo foi... Tá bonita? Tá com o logo pra frente? Tá. Pode. Não, os patrocinadores são importantes. Claro. Senão depois o cara não come mais churrasco. Porque a Globo me deu todo o apoio. Né? Eu escondi da Globo no início. Eu cheguei... Por medo? Não, por causa do meu filho. E se eu falar, eu vou começar a chorar, então vou... Então não, fica à vontade, Caio, por favor. Pelo seguinte, faz 2 anos já, o João na época tinha 10 anos e eu vivo para eles, pelo João e pela Valentina. E eu não queria que ele lidasse com esse medo, putz, o pai dele vai morrer, o que vai acontecer com meu pai? Então eu cheguei pro médico e falei, na hora que eu descobri e que eu defini o Dr. Otávio Baiocchi, assim como o Cadu Ramos, que foi quem descobriu o meu câncer, meu fisioterapeuta, são 2 anjos da minha vida, eu falei, doutor, primeira pergunta é a que todo mundo deve te fazer, eu vou morrer? Sempre essa. E ele falou, não, você não vai morrer, você vai ficar bom. Eu falei, e outra coisa, eu vou ficar careca? E ele deu risada.
Ele falou, isso te preocupa? Eu falei, preocupa. Mas não pela estética. Não é se eu vou ficar bonito ou se eu vou ficar feio. É pelo meu filho. Se eu pudesse não preocupar ele nesse momento, eu acho que seria importante. E eu falei, o câncer é contagioso? Não, né? Ele falou, não. Ele falou, então, você acha que a gente consegue não contar para ninguém? Só que eu tinha quimioterapia, eu tinha radioterapia, foi pesado. Sim, tu chega... Você fica magro, você fica abatido, acho que muda a coloração muda, da tua pele, muda um pouco a tua... Você percebe que tem alguma coisa errada. E quando você fala em câncer, na hora que me falaram que eu estava com câncer, qual a primeira coisa na nossa geração, primeira coisa que me veio à cabeça? Carolina Dickmann em Laços de Família, ou Por Amor, não lembro qual era a novela. Sim, aquela cena cara, clássica, emblemática. Marca que ela vai pro banheiro e corta o cabelo com a mãe dela, com a Vera Fischer. E, cara, quando você fala em câncer, já vem coisa ruim na tua cabeça. Então eu não queria preocupar as pessoas, e muito menos o meu filho. E ele falou, vamos tentar sim. Não conta pra ninguém. E aí o que acontece? Que até hoje a gente fala de uma maneira mais leve. Eu sempre chego 1 hora antes do jogo. Eu comecei a chegar 20 minutos antes. Por quê? Porque eu já estava com falha no cabelo. Quando eu fazia, estamos falando de uma época de pandemia, né? Sim. Finalzinho da pandemia. Quando eu fazia, e tinha esse agravante, né? Quando eu estava pelo Skype, né? Quando eu fazia do computador de casa, né? Online, mas home office, eu me posicionava assim, na frente da câmera. Porque se eu fizesse assim, vocês iam ver as falhas no meu cabelo, porque estava caindo. Porque no teu post de anúncio... Já tinha caído bastante. Eu me lembro, até aí tu mostra, eu lembro direitinho. E aí eu chamei a minha esposa e falei, amor, não dá mais para esconder, eu já estava na metade da quimioterapia. Já tinha enfrentado coisa pra caramba e estava conseguindo, porque quando você chega, que nem a gente aqui para gravar, o cara vem aqui para pôr o microfone e você olha e você fala, tá tudo bem? Você começa a ver umas falhas. Uhum. E eu não queria que as pessoas se preocupassem, eu não queria que eles vissem que eu estava enfrentando alguma coisa mais chata. Então eu chegava em cima da hora, acabava o jogo, eu saía correndo, eu não queria ter o contato. Mas até esse comportamento difere de como tu é, né? Mas era uma preocupação. Sim. E tinha a questão da imunidade, né? Porque a quimioterapia baixa a tua imunidade, sem dúvida. Aí você pega uma gripe, é perigoso. E fazia bem pra minha cabeça continuar trabalhando. Eu gostava, era importante para mim me manter saudável, me manter ocupado, porque passa um monte de coisa ruim pela tua cabeça. E aí a Globo chegou e falou, primeiro eu chamei minha esposa e falei, amor, precisamos contar. Ela falou, fala que é uma aposta do Cartola, fala que você vai ficar careca porque você perdeu uma aposta. Eu falei, amor, não é só o careca, é o abatimento, não temos que contar. E ela ligou pro meu médico falou, aumenta a dose do remédio, porque vai mexer com o emocional dele e vai despencar a imunidade. E aí eu liguei pra TV. Liguei pro meu diretor, pra Joana e pro GG e falei, podemos conversar? Ele falou, peraí que vamos fazer um call nós três. E eu falei, parecia um carocinho no meu pescoço. E eu evitava a palavra câncer. Por quê? Porque o câncer assusta. Então eu falei, apareceu um carocinho no meu pescoço, eu tô com câncer. Pra eles eu falei. E ele falou assim, como é que você tá? Eu falei, tô ótimo. Tô na metade da quimioterapia. Ele falou, como é que é? Você não contou pra ninguém? Você tá enfrentando essa barra sozinho? Eu falei, não. Minha família tá do meu lado. E é duro, assim, na hora que você recebe a notícia, tua esposa começa a chorar, tua mãe sai correndo e começa a chorar. É duro. Mas, cara, eu falei pra minha esposa, eu falei, ou a gente enfrenta, chora um dia e vambora, ou a gente afunda. E a vida inteira a gente lutou, a minha vida inteira foi dentro de campo, foi fora de campo, vamos enfrentar, vamos lutar. E a partir de amanhã a gente não chora mais, vambora. E vambora. Mas eu precisava falar pro meu filho. Precisava contar pra ele. Então eu falei, a Globo falou, a partir de agora, você quer continuar trabalhando? Eu falei, quero. Foi, então continua. A gente vai tirar toda a estrutura, só que você não vai mais poder trabalhar do estúdio, você vai fazer de casa. Até por uma questão de leis, a partir do momento em que a gente sabe que você tem uma doença, você vai ter que se resguardar. Eu falei, tá tudo certo. Ele falou, como você quer dar essa notícia? Eu falo uma vez. Deixa eu falar sobre a doença uma vez, e depois eu vou sair, vou cuidar, vou fazer as coisas que eu tenho que fazer, e depois, quando vocês me virem de novo, eu vou estar zerado. Ela falou, tá bom. E ela marcou o Globo Esporte com o Felipe Andreoli, só que no final de semana tinha só um Brasil e Argentina na TV Globo e eu escalado pro jogo. Então o que eu fiz? Eu conversei com meus diretores, liguei pro Galvão Bueno, contei pro Galvão e o Galvão falou,
Você enfrentou muitos jogos difíceis, muitos marcadores, mas esse é o jogo mais importante da tua vida. E você vai vencer. E eu sou muito grato por essas palavras de incentivo do Galvão, mas eu precisava, por consideração, até pela nossa amizade, por tudo, a maneira como ele sempre me tratou, eu falei, Galvão, mas eu preciso tocar no assunto no jogo. Eu falei, vamos embora. E aí eu vou pro jogo e ele fala, vocês devem estar estranhando que o Caio não está aqui. O Caio está de casa. É porque o Caio está enfrentando uma batalha que eu tenho certeza... E aí a gente anuncia, mas a matéria do Globo Esporte já tinha ido à hora no sábado e o Galvão fala no domingo. Só que antes do anúncio eu precisava falar pro meu filho. E aí eu falei, filhão, vem cá, vamos conversar. Eu já estava 2 meses que eu não saía de casa, quimioterapia no hospital, perdendo o cabelo. Então você dorme, você olha o travesseiro, tá cheio de cabelo. Você senta na sala com eles, o sofá tá cheio de cabelo, então você bate para eles não perceberem e tal. E eu lembrei da Carolina Dickmann e falei, filhão, você deve ter percebido que eu não tenho mais ido assistir teus treinos, que eu não tenho ido mais te buscar no colégio, que eu tô mais quietinho em casa. E aí ele só olhando assim, eu falei, primeiro eu quero te falar uma coisa. Papai nunca mentiu para você e eu não vou mentir agora. Papai tá bem e não vai acontecer nada com papai. Mas você tá vendo alguma coisa diferente? Aí ele olhou para mim e falou, foi filho, na minha cabeça aqui, ele falou, teu cabelo tá ficando branco, pai. Eu falei, não, filho, isso já tá, isso também. Mas o papai tá ficando careca, filho. Aí ele olhou e falou, você vai ficar careca? Eu falei, vou. Ele falou, por quê? Foi porque o papai pegou uma doença. E como qualquer doença, você tem que tomar remédio para ficar bom. E um dos efeitos desse remédio era que caiu o pelo do corpo, filho. E o papai tá ficando careca. Aí eu fiz assim, e saiu o cabelo todo. Se eu fizesse assim, eu ficava careca só com a mão. Caralho. E aí ele olhou assustado, eu falei, filho, você vai ouvir as pessoas falarem do papai na TV, nas redes sociais. Talvez algum amiguinho no colégio venha falar com você. Papai vai ficar bom, papai não vai morrer. Papai vai ficar bom. Então qualquer coisa que você ouvir te trouxer, qualquer tipo de aborrecimento, vem falar comigo. Você acredita em mim? Eu falei, acredito. Eu falei, papai vai ficar bom, tá? Tá, dei um abraço e falei assim, agora tem uma proposta para te fazer. Goleiro, você viu, né? Foi bem, o goleiro aqui mostrou que tá... Aí ele falou, fala, pai. Eu falei, e se a gente pegasse um barbeador, sei lá o nome, uma maquininha e raspasse meu cabelo? Você não vai ter coragem, pai. Aí eu percebi que ele entendeu que não era tão grave. Tipo, eu consegui dar a notícia que precisava sem causar um impacto grande. Aí ele falou, tá bom. Eu falei, filho, daqui pra cá é seu, daqui pra cá é da baixinha. Ele falou, tá bom. Você tem coragem, pai? Eu falei, tenho. Ele falou, mas aí você vai ficar careca pra sempre? Criou disso algo lúdico, né? Aí eu falei, não, filho, você não corta o cabelo todo mês? Meu cabelo vai voltar a crescer. Quando eu parar de tomar o remédio, e não precisava falar que era uma quimioterapia. Sim. Quando eu parar de tomar o remédio, vai voltar meu cabelo. E aí foi essa brincadeira. Chamei o cara pro dia seguinte, tomei o remédio por causa da imunidade. E aí o cara veio e eu chamei ele, a Valen, e falei, vamos? E aí eles não quiseram. Deram aquela travada. Aí eu falei, putz, o João entendeu que tem uma coisa grave acontecendo. Mas fui, fiquei careca. E aí eu queria aproveitar o espaço, porque eu sabia que ia dar uma repercussão. Eu sabia que eu ia receber mensagens de carinho, eu sabia que as pessoas iam rezar para que eu ficasse bom. Mas eu nunca imaginei que fosse ser uma corrente de amor como eu recebi. Nunca, nunca. Assim, num nível surreal, das pessoas me pararem na rua, aí eu já estava careca. Para dizer, Caio, estamos rezando por você, pessoas que eu nunca vi na vida, de fazer o Caioba, e eu fiz questão de fazer o Caioba Soccer Camp, é um camp que eu faço para as crianças de 5 a 14 anos. E já a gente vai fazer no Sul também, né? Você vai me ajudar? Vou, tá comigo, deixa essa. E aí as crianças chegarem, foi uma explosão, nós colocamos 300 crianças, fechamos um hotel para fazer. Imagina uma criança de 6 anos te entregar um terço e falar, tio Caio, a gente está rezando para você, eu tenho certeza que você vai ficar bom, e esse aqui é o meu santo protetor, põe na sua cama, ou uma imagem, fala assim, coloca na tua carteira. Cara, e até nisso eu falei, cara, primeira vez que eles vão me ver careca, primeiro contato que eu tenho num projeto que eu já tenho há 7 anos, e aí eu falei, outra coisa, gente, essa aqui é a carequinha da sorte. Quer fazer gol amanhã? Vem dar um abraço no tio Caio, faz um carinho na careca e vai pro jogo que a bola entra. Então, assim, você tenta pegar uma coisa ruim e transformar numa coisa mais leve, entendeu?
Por isso que eu gravei esse vídeo que você falou. Eu falei, cara, eu lembro será que eu não posso influenciar a vida das pessoas de uma maneira um pouquinho mais otimista? Eu não quero preocupar ninguém, eu quero avisar porque é importante, porque a verdade tem que ser dita por mim. Mas não tipo, gente, eu tô mal, gente... Ninguém precisa saber as dores que eu vivia no dia a dia, os desconfortos da quimioterapia. Isso é meu e da minha família. Mas eu sabia que eu ia ficar bom. E eu tenho certeza, minha esposa tem uma frase que ela usa muito, que é uma frase impactante, ela fala, as crianças te curaram. E eu acredito mesmo que as crianças me curaram, porque eu sou muito família. E se você perguntar quais as duas paixões que você tem na vida, o esporte e as crianças. E assim, eu recebi tanta mensagem de carinho que eu tenho certeza que me tornou mais forte para enfrentar tudo que eu enfrentei e hoje está aqui, cheio de cabelo, mais gordinho, né? Que essa fase é ruim, porque você perde peso, você tá voando. Aí depois você fica bom, o peso volta. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Obrigado, essa aí foi muito forte. Tudo isso porque a La Máfia veio e aí transformou. Eu chorei aqui que nem um ó. Além disso, para nós cortar qualquer tipo de problema, tá? Agora sim, hein? Espero que tu use, que tu faça um bom uso. Deixa eu manuseá-la rapidamente. Com cautela, por favor, porque se corta a carne, exatamente. Uma faca Dávila é a faca que eu uso, tá? A faca oficial da Assado. Cuidado com esse fio, cara. Só te digo isso. Ela tem, não, pode deixar. Ela tem garantia vitalícia. Ela é incrível, essa faca, tá? É de fato uma obra. Obrigado. É uma faca artesanal. Dávila é a mesma que eu uso, tá aqui a minha, ó. Aliás, é bem parecido até, né? Eu até tenho outra aqui também, ó. Eu tô sempre com as minhas Dávilas. Isso tudo é meu, tá? Vou por aqui só isso tudo é meu. E aqui tem uma chairazinha também pra colocar. Gente, que assado espetacular, velho. Olha, tô muito feliz que acabei ainda chorando, velho. Mas faz parte de tudo. Mas é um Caio, choro bom, é choro de final feliz. Obrigado à Rede Globo, que liberou o Caio, ao Luiz, né, e toda a rapaziada lá, né? A Globo é minha parceira nisso e sempre entende e libera seus talentos. Eu ia te pedir pra gente finalizar, primeiro, se você gostou aí, obviamente, comente, porque tem vários assuntos legais que nós conversamos, mas eu ia dizer assim, eu sempre peço pro meu convidado citar uma palavra, citar alguma coisa, a tua esposa citou alguma coisa que até poderia virar comentário, mas enfim, quero que algo possa vir de ti, pra gente saber que a rapaziada chegou até o final, até essa parte que é agora. O que eles podem comentar no vídeo do teu assado que tu gostaria de deixar de mensagem pra eles? Cara, a mensagem... O que tu quiser. A mensagem palavra, que eu sempre, pensamento, o que tu quiser. A mensagem que eu sempre procuro passar é assim, seja honesto e trabalhe, corra atrás dos seus sonhos, porque se você for competente e tratar as pessoas com o respeito que elas merecem ser tratadas, as coisas acontecem, as coisas viram. Agora, as pessoas, para chegar ao final desse vídeo, você fala assim, um título, abre aspas, as crianças me curaram. Aí, ó. Viu só? As crianças me curaram. Se você comentar isso, eu tenho certeza, depois o Caio vai ver todos os comentários e ele vai ver quem é que chegou até o final, tá? Que obra esse assado, eu tô muito feliz. Eu sabia que a temporada de São Paulo ia ser uma temporada diferente. Obrigado aqui aos meus parceiros, Dávila, La Máfia, Prato Fino, Bela Vista, Gimo, a rapaziada aqui também, claro, Esportes da Sorte, minha parceira, e também essa carninha maravilhosa aqui da PMI, que é a Las Piedras, um frigorífico uruguaio. Eu tô bem, velho. E a galera do Dom Bravo, porque essa churrasqueira aqui é brincadeira, hein? Que tu achou? Grelha, forno. Acho que até eu, se resolver assar uma carne, sai alguma coisa boa. Eu não a gente nada. tá aqui diretamente da Dom Bravo, em São Paulo. Pesquise aí a Dom Bravo, faz parrilla. Se você quiser a sua parrilla, procure a Dom Bravo. A gente vai ficando por aqui, Caio. Muito obrigado, de verdade, cara. Adorei Prazer, mesmo, de coração. Muito bom falar com tá, você. Ó, vários amigos seus já passaram por aqui e sempre falam muito bem de ti. O Vilani é um deles, viu? Te ama de paixão. Parceiro. Eu também. Te amo, amigo. A gente vai se despedir desse assado paulista e volta numa próxima oportunidade. Tchau!